Amém, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Que o Senhor seja louvado e glorificado nas nossas vidas. Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um que está escutando este vídeo, esse áudio. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula. Hoje é 21 de janeiro de 2016. E hoje eu quero ler com os irmãos uma mensagem que quando eu ouvi essa mensagem pela primeira vez, depois de mais de 15 anos de crente dentro de igreja, eu nunca tinha ouvido, eu nunca ouvi sobre isso em todos aqueles anos. Eu perdi o chão, eu fiquei desconcertada, eu fiquei emocionada, eu fiquei com medo, eu fiquei com temor. A única coisa que martelou na minha cabeça quando eu vi essa mensagem foi: Ana Paula, não tem mais tempo para pecar. Nós estamos falando praticamente de 6 anos atrás, aqui na Itália. Eu na minha casa, quietinha, Deus me trouxe essa mensagem maravilhosa. E eu tenho visto que nós ainda estamos na Terra, nós ainda habitamos nesse planeta que jaz no maligno. E eu tenho visto muitos irmãos nesses dias, nessas últimas 2 semanas, principalmente, mandando relatos de sonhos, testemunhos, pessoas que estão com o coração na mão, que levantam no meio da noite, olham para o céu e ficam com o coração palpitando. Amados, e tem os céticos, né? Os que não acreditam, aqueles que estão sempre dando uma explicação para tudo, aqueles que têm sempre uma palavra para tudo, aqueles que estão sempre com a resposta na ponta da língua para tudo. Eu quero dizer uma coisa no dia de hoje: Jesus está voltando a qualquer segundo, porque se a Bíblia fala que ele voltará num abrir e fechar de olhos, nós estamos falando em tempos de segundos. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, a sua noiva, os seus eleitos, os seus escolhidos, aqueles que têm vivido uma vida temorosa a Deus, esperando pelo Senhor, não vai ser um evento que você que vai ser salvo e vai ser arrebatado aos céus, vai acordar de manhã ou vai parar no momento do seu dia, aí vai sentir no coração que sabe o quê, aí vai olhar para o céu, vai começar a ver alguma coisa. Aí não sei o que vai acontecer, que alguém vai te ligar e vai falar: olha, hoje é o dia, hoje é a data, hoje é a hora, vai ser assim, vai ser assado. Não, meus irmãos, não, meus queridos. A Bíblia fala claramente que vai ser num abrir e fechar de olhos, de piscar de olhos. Quando você estiver aí fazendo seus afazeres cotidianos, eu que o diga, todo dia, as mesmas coisas eu tenho feito. Num abrir e pescar de olhos, quando eu abrir os meus olhos, eu vou em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, estar no céu. E a minha vida vai começar de verdade. Porque vida no pecado, ou vida de quem tem pecado original, ou vida de quem está no mundo que jaz no maligno, não é vida. Jesus mesmo disse que nós não pertencemos a esse mundo. Ele falou: nós não somos daqui, por isso que o mundo nos odeia. E nos odeia realmente. Aonde a gente vai, a gente tem sempre alguma rincha na vida. Tem sempre alguma coisa que se levanta contra nós. Tem sempre um problema, tem sempre perseguição. É perseguição na área financeira, é perseguição na área sentimental, é perseguição na área econômica. Estamos sempre com alguma coisa que não bate, que não vai, que não dá certo. Então, meus amados, é o mundo que nos odeia. Nós vivemos realmente em malabarismo, não é isso a palavra? Tentando equilibrar entre a razão, entre o óbvio, entre a paz, a mansidão, a perseverança. Enquanto isso, o mundo nos bombardeia com tanta perseguição. Então, quando eu ouvi essa mensagem, eu perdi o chão. Foi a maior notícia, a mais linda que eu poderia ter recebido em toda a minha vida. E tenho visto que ainda tem muitos irmãos que depois desses 6 anos estão recebendo ainda hoje pela primeira vez essa mensagem. Igual eu disse e repito,
Se a Ana Paula posta um vídeo, santidade, oração de batalha espiritual, oração de perseverança. Se a Ana Paula coloca um vídeo, né, como está certo, correto com Deus, né, a armadura de Efésios 6, dá pouca visualização. Se a Ana Paula fala sobre a volta de Jesus, o número, no mínimo, duplica. Por quê? Isso é uma resposta para mim mesma, porque existem muitas pessoas hoje procurando saber sobre a volta de Jesus. Eu já tive sonhos das coisas que estão por vir e da volta do meu Senhor? Sim. Já contei ele no canal? Sim. Estão todos relatados no canal. Todos os sonhos que eu tive foram relatados no canal. Mas eu hoje não tenho um sonho para contar. Eu não sonhei com nada essa noite. Mas eu sei que o meu Jesus está próximo, mais próximo do que estava no dia de ontem. E é por isso, meus irmãos, que eu tenho tido no coração esse desejo de falar mais uma vez sobre esses textos bíblicos maravilhosos que falam exatamente da volta de Jesus. Então, sem rodear mais, eu quero entrar com os irmãos em alguns textos bíblicos e nós vamos meditar e analisar as coisas que estão acontecendo. Para mim, já virou uma rotina no sentido, eu já sei do que está acontecendo, eu já estou vendo. Todos os dias, eu vejo as coisas acontecendo no jornal e eu me lembro de textos bíblicos que falam da volta de Jesus. Hoje eu vejo coisas acontecendo no mundo e na mesma hora o próprio Espírito Santo me traz à memória as passagens bíblicas que falam da volta de Jesus, que coincidem com aquele fato que está vendo ali na televisão. Mas tem muitos irmãos que ainda não estão bem conscientes de cada um desses fatos. E é por isso que nós vamos falar mais uma vez sobre a volta de Jesus. Amém, meus irmãos? Então eu quero ler com vocês um texto que virou praticamente um manual dos últimos dias, né? Um texto que virou o beabá dos últimos dias, que é Mateus capítulo 24. Basicamente, Mateus, ele falou muito para os judeus, amém? Ele falou para os judeus. Mas ele falou para os judeus e deixou as coisas futuras também que estavam para acontecer. Depois nós vamos passar por Tessalonicenses, 1ª e 2ª, e vamos terminar em Apocalipse. Nós vamos passear hoje por esses 4 livros maravilhosos da palavra de Deus, amém? Então, o sermão do profético, a destruição do templo, Mateus, capítulo 24, você vai encontrar sobre isso também, se você quiser ver dos outros apóstolos, o São Marcos, capítulo 13, 1 e 2, Lucas 21, 5 e 6. Você vai ver Marcos 13, que continua, Lucas 21. Então, você pode ler Mateus 24, Marcos 13 ou Lucas 21, que você vai ver o mesmo assunto visto pela ótica de cada um desses apóstolos, amém? Eu vou pelo 24 de Mateus porque foi o texto que eu vi pela primeira vez. Foi a minha carta de apresentação, a carta de apresentação de Deus para comigo sobre o arrebatamento, tá? E como eu já conheço mais esse texto, para mim é até mais fácil e desenvolve melhor. Então, Mateus 24 começa: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70, após a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, veio um general chamado Tito Flávio Vespasiano, romano, né, de Roma, não sei se ele era romano mesmo, mas ele veio de Roma, do Império Romano, que dominava, né, Israel naquele período, e eles invadiram Jerusalém num dia de festa. A cidade estava abarrotada de pessoas, e ele invadiu a cidade enquanto os portões estavam abertos. Quando os portões foram fechados, ele começou a matança. E a história, isso é histórico, se você procurar nos relatos, diz que o sangue chegava até a canela dos cavalos. Os cavalos escorregavam no sangue de tanta gente morta que teve ali dentro. E depois que os soldados mataram, fizeram aquela carnificina terrível, eles acabaram com o templo, tirando pedra sobre pedra, porque o templo ele era revestido de ouro. Eu tenho as paredes da minha casa revestidas de cal, mas as paredes do templo do Senhor, que foi o segundo templo, depois do exílio babilônico, né, que eles voltaram para aquela terra, eles reconstruíram o templo,
Foi naquele período, né, que eles pintaram as paredes de ouro. Então, para retirar o ouro das paredes, eles tiveram que botar fogo também. E o fogo derreteu o ouro, e o ouro depois ele ficou também nas fendas, entre as pedras que erguiam o templo. Então os soldados depois tiveram que arrancar pedra por pedra para raspar, para cutucar, tirar aquele ouro que estava ali impregnado entre os despojos, né? entre as paredes, entre os entulhos. Então, por isso que Jesus disse: na verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, porque literalmente foi o que aconteceu. E ali Jesus começa falando sobre o princípio das dores. Basicamente, quando Jesus veio à Terra, ele ficou durante 33 anos na Terra. Quando ele teve 30 anos de idade, ele iniciou o seu ministério. Depois ele achou os apóstolos, ele trabalhou. Somente Jesus foi perseguido a ponto de ser colocado numa cruz. Uma vez que Jesus foi perseguido, os apóstolos, né, naquela época fugiram. Depois Jesus volta, fica alguns dias na terra, faz outros milagres que a Bíblia não descreve. Ela só diz que ele fez muitos outros milagres não descritos neste livro. E vem o Espírito Santo, batiza todo mundo. Jesus é assunto aos céus, não é verdade? Tem essa história, você tem que ler o Novo Testamento para saber como funciona. E Jesus deixa claro que eles seriam perseguidos. Jesus, no seu ministério, ele predisse a morte de cada apóstolo, ele disse como eles morreriam, amém? E assim, meus amados, começa a perseguição da igreja. Depois que Jesus é assunto aos céus e os apóstolos e todos aqueles, né, que começaram a pregar a palavra de Deus começaram, o primeiro a perseguir os apóstolos foi o apóstolo Paulo, que foi perseguidor de cristãos, matou muitos cristãos. E os anos se passaram, ele se converte, ele vira também pregador da palavra de Deus. Os apóstolos, cada um conclui o seu ministério. O Estevão foi o primeiro a ser morto, foi o primeiro mártir da igreja, né? Então, o princípio das dores ali para Estevão, ele foi o número 1 de todos os mártires. E ele é morto, nos mártires de Jesus, porque se a gente for olhar no Velho Testamento, os profetas também foram mortos, amém? Então, mártir por Deus, desde quando Deus é Deus, começou. O primeiro, Caim matou Abel. Então, Abel morreu porque Caim teve inveja de Abel. Então, de certo modo, foi um certo mártir, né? Morreu e o sangue dele clamava pela justiça. Mas a ponto da graça, né, no tempo da graça, a partir do momento que Jesus Cristo morre naquela cruz, se abre o período chamado período da graça, em que o evangelho foi pregado e foi se alastrando pelo mundo afora, né, até chegar nos dias atuais, que já estão se fechando. Eu falei sobre isso ontem, para quem ouviu o vídeo de ontem, tá lá. Jesus, ainda aqui, naquele dia, né, no sermão profético, ele então começa a falar sobre o princípio das dores. E aí ele começa, no 24 de Mateus, do capítulo 3 em diante, ele vira e fala: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E qual sinal haverá da vinda da consumação do século? Os discípulos fizeram 2 perguntas para Jesus. A primeira pergunta é: quando acontecerão essas coisas? No caso, quando que esse templo ficará destruído a ponto de não sobrar pedra sobre pedra? E depois perguntaram também: e dize, qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Amém? Então, amados, eles perguntam 2 coisas. Quais são os sinais? Para nós, a igreja, interessa a segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mas eu vou ler tudo, porque é sempre a palavra de Deus e ela sempre alimenta o espírito. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso sempre aconteceu, principalmente no nosso tempo. A gente aqui não precisa entrar em assunto, falar de provas e blá, 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 porque todo mundo aqui sabe. Basta olhar aí na história da humanidade quantos loucos se levantaram se chamando o próprio Jesus Cristo.
Tem um na Rússia que se chama Jesus, tem um, acho que oriental, ele se chama, esse de ser Deus se chama Jesus. Você vê aí o tal do Jesus Cristo homem, que já até morreu, engraçado, né? Para ser a reencarnação de Jesus, já faleceu e a igreja dele está poderosa até hoje. E vão vários exemplos, tem vários exemplos na história. Então ele falou sobre isso. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Nós ouviremos falar de guerras e rumores de guerras. Isso aqui, tentando olhar num ponto de vista um pouquinho diverso daqueles que a gente viu até agora, eu quero levar os irmãos para refletir uma coisa comigo. Eu moro na Itália há quase 10 anos, morei por 27 anos no Brasil, amém? E de uns anos para cá, eu, Ana Paula, na Itália, comecei a ouvir falar de guerra e de rumores de guerra. Quando eu ligo a televisão da minha casa, está se falando de guerra. A Rússia teve guerra lá na Ucrânia, se eu não me engano, justo ano retrasado, ano passado, mostrou muito pouco, mas Putin, né, que parece ser adorado pelos russos e por outros povos, Putin fez uma carnificina ali, se eu não me engano, na Ucrânia, na Crimeia, na chamada terra da Crimeia, porque ele queria de novo aquele território para os russos, porque ele era dos romenos. Então mostrou na televisão, mostrou na internet crianças mortas no meio da estrada, mostrou famílias sem casa, mostrou uma coisa terrível. Isso foi na Crimeia, ano passado, deu aí, ano retrasado e ano passado. Ouvi falar de guerra, já não se escuta mais. Eu acho que acabou a guerra da Rússia com a Crimeia porque a Rússia conseguiu o que ela tanto queria. Na realidade, ela fazendo essa conquista da terra da Crimeia, ela quer ter acesso ao porto ali da Crimeia, que dá de cara para o Mar Negro, se eu não me engano, é o Mar Mediterrâneo. Agora eu embrulho com os mares. Mas eu sei que é um mar que dá de cara para Israel, ok? Mas isso é um outro assunto. Ouvi falar de guerra aí do ISIS. Ouvi falar de guerra do ISIS. E os rumores de guerra que eu tenho ouvido hoje é que eles falam: nós vamos invadir Roma, nós vamos invadir Paris, nós vamos no Brasil, nós vamos ali, nós vamos aqui, nós vamos dominar o mundo inteiro. Isso é rumores de guerra. Quantas vezes que eu aqui na minha casa, por 2 ou 3 vezes, entrei um pouco como que em pânico, quando eu vendo a televisão mostrou esse tanto de imigrantes chegando aqui no Mar Mediterrâneo, porque eu estou aqui no Mar Mediterrâneo. E mais para o sul da Itália, mostrando na televisão, chegando 2.000 imigrantes hoje. Hoje teve um dia que chegou, foi 2.000 imigrantes em um dia só. Todo mundo ali daquela parte da África, que são todos muçulmanos, 90%. Então meu coração palpitou, porque eu falei: meu Deus, isso é rumor de guerra, porque esse povo, eles vão invadir a Itália. E quando a gente menos estiver esperando, eles vão levantar as facas e vão começar a matar os cristãos, porque a Itália, por pior que seja, ela é cristã, porque tem a igreja católica ali no Vaticano. Então eu fiquei em pânico. Fiquei pior ainda quando eu vi ano passado a imigração do norte da Europa, que aí não é nem africano, são aqueles lá, o pessoal lá iraniano, entre outras nações ali, iraniano não, como é que é? Iraquiano, eu não sei, porque eu sou muito leiga da geografia oriental, então eu me embrulho com o nome dos países, né? Mas nós sabemos o que está acontecendo, meus irmãos, perdoem a minha ignorância, falta de leitura de jornal mesmo, para saber os nomes na ponta da língua, mas a gente sabe o que está acontecendo, amém? Então isso é ouvir falar de rumor de guerra. Eu ouvi falar agora, mais do que nunca, nos rumores de uma possível terceira guerra mundial. Quantos de nós aqui já temos visto nos jornais, circulando pelo Facebook, circulando pelo YouTube, circulando pelas redes sociais de notícia? Uma possível terceira guerra, uma preparação. Agora os Estados Unidos liberou completamente todas as sanções contra o Iraque. O que é uma sanção? É quando um país vira para o outro e fala assim: olha, são 2 países poderosos, ok? Um país quer fazer uma coisa que não é bom para o mundo inteiro, é perigoso. Aí aquele país líder que tem condição, né, e é muito grande, ele normalmente faz mercado com esse outro país. Então ele exporta, ele importa, ele tem certas relações diplomáticas e etc. Então, o que os Estados Unidos fez com o Iraque há um tempo atrás? Se vocês querem fazer o enriquecimento do o urânio, e vocês vão insistir em fazer isso, os Estados Unidos, no caso,
vai fechar certos acordos comerciais. Nós não vamos mais exportar de vocês tal coisa, tal coisa, tal coisa. Agora, quando um de vocês vierem aqui, vai ficar mais difícil para conseguir o visto para entrar no nosso país. Quer dizer, então começa a cortar os acordos comerciais, começa a bloquear um monte de coisa. A própria Nação Unida, né? As Nações Unidas, que é um grupo de países do mundo inteiro, entre eles você vê os Estados Unidos, você vê acho que o Japão, são os países mais potentes do planeta Terra, economicamente falando. Esses países, então, eles também começam a cortar certas relações comerciais com, no caso, o Iraque. É justo? O Iraque que está querendo fazer? O Irã. O Irã ou o Iraque? Enfim. Cortou relações. Agora, depois de tanto tempo, você vê o Barack Obama, né? Ele aí rodeando demais o presidente lá do Irã, rodeando, conversando, fotografia, e tototô, aí liberou para eles continuar fazendo o enriquecimento do urânio, porque estava proibido, agora liberou ano passado, e não sei o que daqui, não sei o que dali. Agora a última batata da vez, que foi da semana passada, Barack Obama, ele faz um pronunciamento dizendo que os Estados Unidos liberaram todas as sanções contra o Irã. Quer dizer, aqueles acordos comerciais que até outrora estavam cancelados, impedidos, dificultados, foi tudo cancelado, tá tudo livre de novo. Vocês podem fazer mercado com a gente, vamos ser amigos de novo. 100%. E o Irã, o presidente, ficou muito feliz, dizendo que agora, né, o país vai se desenvolver de novo, vai crescer economicamente mais uma vez. E chegou a falar até no jornal a cifra de bilhões de dólares de lucro para aquele país, que ele vai crescer muito. O povo saiu nas ruas ali, naquela nação, todo mundo alegre, mas ninguém pensa que isso aí, na realidade, é dar corda para o inimigo, porque é um país que é inimigo do mundo inteiro, porque eles são extremamente muçulmanos e eles querem que o mundo inteiro fique convertido a Alá. E eles vão fazer de tudo, porque no livro deles está escrito que se não for de um modo ou de outro, todo aquele que não for fiel ao Deus deles vai ter que morrer. Tá? Mas eu não quero entrar em assunto de muçulmano não, porque já está cansando mesmo. Mas, olha só, você que está aí morando no Brasil, você tem ouvido falar de guerra e de rumores de guerra. Agora, com o partido petista e socialista, né, no governo do Brasil, em que todos os brasileiros, pelo que eu vejo aqui muito mal nas reportagens, estão revoltados com esse governo, está todo mundo revoltado, não consegue fazer nada. Diz que até a Polícia Federal está ficando de mãos amarradas. Quer dizer, o governo da Dilma, ela está devagarzinho minando todos os outros poderes que poderiam tirá-la do governo, que poderiam tomar. E por que o Exército não tomou conta do país? Por que não teve o governo federal assumindo? Desculpa que é de política também, sou terrível, mas pelo que eu escuto por alto eu tento passar. Mas por quê? Que o poder federal, né, assim que fala, não toma conta do país e tira o poder da presidente? Como mais? O que está acontecendo? Quem são essas pessoas tão poderosas que estão impedindo ela de arrebentar com o Brasil? Porque ela está arrebentando descaradamente. E vai terminar em guerra. Vai terminar em guerra. Porque a Bíblia fala assim. Mas nós estamos ouvindo ainda falar de guerra e de rumores de guerra. Os caminhoneiros vão entrar em greve. Os policiais vão fazer não sei o quê. Olha, isso aqui está acontecendo. Olha, isso aqui está acontecendo. Olha, a Dilma liberou, todo mundo pode entrar no Brasil sem visto agora, principalmente na época das Olimpíadas, todo o Oriente Médio lá, todo o Oriente, eles entram direto no Brasil, nem visto precisa pôr no passaporte, por aí vai. Isso é ouvir de guerras e rumores de guerras, meus irmãos. A gente ainda não está vivendo guerra. A maior parte do planeta está em paz. Numa paz finta, uma paz falsa. Os países que estão em guerra mesmo são esses países que sempre foram contra Deus. Foram as nações pagãs do passado que até hoje estão ali ramificadas nos paganismos delas. Tem Deus que eles adoram, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Outro dia mostrou um grupo de mulheres sendo resgatada da mão do ISIS. E até contei um pouquinho sobre isso, elas estão traumatizadas e tal. Quando elas conseguiram chegar na terra delas, livres, salvas, elas foram recebidas numa espécie de uma igreja, de uma outra religião que falou o nome, que é o hinduísmo. Hinduístas, é um negócio assim, eu nunca ouvi falar na minha vida.
Isso é religião muito antiga. Nós estamos falando de coisa aqui de milhares de anos. Milhares de anos, me desculpa, né? A gente está falando aqui de centenas de anos, centenária, milenar. Né? Religiões de mais de 2, 3 mil anos, 4 mil anos. Amém? Então, meus amados, é um povo que de Deus não tem nada. Nunca teve Deus na vida. Não todos, mas a maioria. E eles foram celebrar para aquele Deus. Amém? Então, eles estão em guerras, eles sempre viveram em guerras, sempre teve guerra no Oriente Médio. Eu lembro do Saddam Hussein, eu lembro do Bin Laden, porque é meu tempo de criança, foi mais ou menos esse povo aí. Mas sempre teve guerra naquela parte do mundo. O resto do planeta foram guerras, tipo a Alemanha, né, com Hitler entrou em guerra, mas aí a Europa inteira depois parou, a Europa acalmou, mas a Europa também é um continente de guerra. A Europa sempre teve problema, desde a Igreja Católica com a Inquisição, a perseguição, o período das bruxas, que tinha que cismou que a mulher era bruxa, botava no fogo. Você tem aí as histórias tipo Joana d'Arc, né, que foi uma mulher revolucionária no meio da Europa ali, que ela revolucionou, entre outros casos, amém? Então, meus amados, mas as Américas ainda, guerra por guerra, nunca teve. Teve a Pearl Harbor, né, do Japão com os Estados Unidos, mas o Japão não é que ele chegou a fazer que sabe o que nos Estados Unidos, ele chegou a bombardear o litoral dos Estados Unidos, aí depois parece que teve a Hiroshima, Nagasaki, quando os Estados Unidos soltou a bomba nuclear nas cidades de Hiroshima, Nagasaki, no Japão. Isso eu estou falando mais ou menos pelo que eu lembro, de tudo que eu andei lendo, mas são rumores de guerra, não foi todo o continente americano, como foi, por exemplo, na época lá, quando veio Hitler e arrebentou com muitos lugares. Amém? A Alemanha ficou destruída quando a Inglaterra invadiu a Alemanha. Foi a Inglaterra e um outro país que juntos invadiu a Alemanha. Arrebentou com tudo. Por isso que hoje, quando você vai na Alemanha, eu passei por cima de avião. Você não vê construção antiga, castelo, palácio, igual você caminha na Itália, você caminha pela França, né? Acho que até pela Espanha. Você vê castelos aí de séculos. Coisa velha mesmo, mas velha, tá lá. Tudo em frangulho, mas tá lá. Mas na Alemanha você praticamente não vê, é tudo novo. É uma arquitetura completamente depois guerra, pós-guerra, né? Então é isso que Jesus está falando. Amém? Vocês vão ouvir falar de guerra e rumores de guerra. Pode ser, meus irmãos, seguindo o que está escrito aqui, não fala que vocês vão viver em guerra. A gente, quando lê a Bíblia, a gente tem que procurar interpretar bem aquilo que lê. É claro que se a gente sabe, se eu pudesse pegar uma Bíblia na língua original, no aramaico, no hebraico, né, seria ainda mais profunda que a tradução e a interpretação dos textos. Mas eu acredito, meus amados, que o Espírito Santo, ele é capaz o suficiente para nos dar no nosso espírito a interpretação boa também, através da Bíblia que a gente tem traduzido em português. A Bíblia, né? Não vamos dizer essas Bíblias que estão saindo agora e estão tudo deturpadas, mas essas Bíblias aí compradas há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu não acredito que elas tenham deturpação, se é que tenham, suficiente para não fazer com que nós, como igreja, tenhamos discernimento da vontade da palavra e da realidade das coisas de Deus. Amém? Eu vou pela fé, meus irmãos. Eu vou pela fé e com essa Bíblia, na língua que eu tenho, na interpretação que ela me dá, eu estou esperando a Jesus. E eu não tenho, eu procuro não pecar mais. E procuro meditar no que está dizendo, e quando eu leio essa palavra, o meu coração se enche de alegria. Gostaria de ter um conhecimento mais profundo? Sim, não tenho, paciência. Amém? Então, você vai ver aqui, vocês vão ouvir falar de guerra e rumores de guerra. Nós hoje estamos somente ouvindo falar de guerra e rumores de guerra. A coisa está ameaçando. A ameaça está rodeando o mundo inteiro já. Principalmente pelo lance do terrorismo. Chegou na Austrália, chegou na Europa, né? De certo modo já está minando pelo Brasil aí as mesquitas, coisa que até então a gente não sabia, agora a gente vê. Amém? E o próprio governo, porque se os muçulmanos vão fazer guerra, pode deixar que nós vamos fazer por nossa conta, o partido petista, amém? Então nós estamos somente ouvindo. Aqui vem uma pontinha de esperança no coração da Ana Paula. Falo por mim, não posso falar pelos irmãos. Mas essa pontinha de esperança que vem no meu coração é que a igreja, a noiva de Cristo, vai ficar só no ouvir falar de guerra e rumores de guerra, mas não vai participar de guerra nenhuma, porque querendo ou não, a próxima guerra que está para chegar é a Terceira Guerra Mundial, porque o mundo já está se armando para ela.
Cada país, a seu modo, já está se preparando. Você vê certos países se unindo em silêncio. Eu já ouvi vários vídeos aí pelo YouTube, gente que trabalha no Exército Brasileiro, falando em várias cidades do Brasil ou em alguns lugares do Brasil que já tem coisa escondida. Armamento pesado dos Estados Unidos escondido. Tem uma base americana na cidade, se não me engano, de Porto Rico, se eu não me engano. Não sei se é Porto Rico ou alguma coisa do gênero. Mas tem no vídeo no YouTube aí chegando tanque de guerra, desculpa, carro armado é italiano. Tanque de guerra, chegando outras coisas. Você vê a Itália investindo no silêncio, em algumas coisas aí também para a guerra. Os Estados Unidos nem se fala, tá lá o campo da FEMA, os campos de concentração da FEMA, faz ver aí toda hora nos vídeos do YouTube aí, armamento pesado chegando. E o que falar da Rússia, que acabou de se levantar como uma nova potência mundial? A Rússia, nos últimos 10 anos, ficou dormindo. Desde quando ela perdeu o poder, virou União Soviética lá, com o tal do Gorbachev, a Rússia ficou pobre, a Rússia ficou cheia de dívida, quebrada das duas pernas, acabou com tudo. Tem 15 anos que Vladimir Putin assumiu a presidência da Rússia. E ele tem sido reeleito de 5 em 5 anos, é o terceiro mandato dele. Eu não sei como é que é o sistema de governo da Rússia, mas eu sei que tem 3 mandatos que ele está consecutivo. E os russos estão falando, nós não queremos o Putin fora do poder, porque foi ele que nos reergueu de novo. E o Putin está mostrando por todas as televisões do mundo o poder de armamento bélico novo da Rússia. A Rússia, ela voltou a investir na parte bélica, nas armas, nas coisas para a guerra, aparelhos sofisticados. Então, meus amados, e ela tá aí. Você vê o Putin agora fazendo amizade com Israel, coisa que até então não tinha. Primeiro ele fez amizade com os Estados Unidos não estavam de acordo com o Putin, então ficou aquela rincha entre Barack Obama e Putin. Mas tem uma fotografia dos dois sentados num cantinho lá numa das reuniões da ONU e conversando em silêncio entre os dois lá, com risadinha de um de outro. Sabe, não parece coisa de inimigo, não parece coisa de quem está querendo se mostrar mais poderoso do outro. É claro, tem aquele orgulho de fundo de rivalidade. Mas, meus irmãos, a gente vive num mundo chamado Matrix. Matrix significa, é um mundo ilusório. A gente acha que o mundo é uma coisa, mas por fundo ele é muito diverso daquilo que nós imaginamos. Às vezes as pessoas que a gente pensa que são inimigas são amiguíssimas, unha e carne, aí na política, na mídia, na sociedade, nos senhores do mundo. Às vezes a gente pensa que estão falando um mal do outro, mas que garantia tem que depois aí nos finais de semana, nos feriados, eles não vão para lugares aí escondidos no planeta Terra, onde só a elite tem acesso e sentam na mesma mesa para participar de um banquete dos poderosos? Quem é que garante que fulano e ciclano não são amigos, se trocam informações, mandam presentes uns para os outros? Eles mesmos trocam informações falando que não. Nós não sabemos, meus irmãos. A realidade é que Jesus disse que esse mundo jaz no maligno. Maldito é o homem que confia no homem. E que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades e governadores deste mundo tenebroso. Amém? Então, isso se chama prudência. A gente não pode sair confiando em tudo mais não. A única coisa a qual nós temos que confiar é Deus. E a palavra de Deus e o evangelho que tem nos sido dado. Amém? Então fala, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Tem algumas bíblias que falam, é mister que aconteça, tá? E rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Olha Jesus falando, não vos assusteis. Eu assustei. Alguns tempos atrás andei assustando, mas aqui ele continua. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Quer dizer, então agora nesse momento Jesus diz, é necessário todas essas coisas que a Ana Paula falou aqui acontecer. Mas ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. E há quanto tempo a gente já está arrastando? Só o ISIS, acho que ele já fez mais de 2 anos, né, que ele está aí no poder fazendo essa bagunça toda no mundo. Porquanto, aí ele começa a piorar a situação. Jesus vai botando sal na sopa, olha aqui. Portanto, se levantará nação contra nação. Opa, isso já está acontecendo. Quantas coisas a gente está vendo por aí? Como eu disse, a nação da Rússia se levantando contra a nação da Ucrânia para conseguir a Crimeia. Isso é uma nação se levantando contra a nação, contra outra nação. Você vê a França se levantou contra o Estado Islâmico, segundo diz. Eu não acredito bom. A Inglaterra,
a Rússia, a Inglaterra, a Alemanha mais ou menos, né, que a Alemanha tá ali, né, no final, quer dizer, mas, olha só, vai piorar. Nação se levantará contra a nação. Mas a gente também tem que lembrar que Jesus falou isso há 2000 anos atrás, 2015 anos atrás. É o tempo médio que a gente está acompanhando pelo calendário romano, justo? Então, a gente tem que ver que quando Jesus falou, quantos anos se passaram e quantas guerras tiveram no mundo? Gente, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Esse mundo já teve 2 guerras mundiais. Quer dizer, nações contra nações, já aconteceu. Quer dizer, então nós já passamos, isso aqui já virou coisa velha, no momento atual. Nós agora já estamos às portas da Terceira Guerra Mundial. E a Bíblia fala dela sobre Gog e Magog, que a gente está falando muito esses dias porque é o que está em evidência nos jornais. Amém? Amém. E reino contra reino. Quem quiser saber sobre Gog e Magog, vai no meu canal, aqui no meu canal, e dá uma olhadinha nos vídeos publicados. Vocês vão ver 2, 3 pastores, homens de Deus, pregando de modo muito profundo sobre Gog e Magog. Não me convém falar de novo. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Hoje, por dia, a gente tem mais de 100 terremotos no mundo inteiro. Coisa que há 50 anos atrás não acontecia. Coisa que há 30 anos atrás, quando se falava de um terremoto, todo mundo caía para trás. Ah, mas não tinha internet. Ah, mas a mídia não era potente a ponto de divulgar tudo que acontecia no mundo inteiro súbito. Porque hoje todo mundo tem um telefone que filma, que registra. E tem a internet, depois que filmou, já pode descarregar já no site do jornal. Então sai súbito na televisão. Não quer dizer nada. Se Jesus falou que teria terremoto em vários lugares nos últimos dias, isso aqui é o marco da diferença. É a diferença. É o que faz toda a diferença. E se você ainda é cético, porque foi Jesus que diz, e você talvez é um pouco ateísta, não crê tanto no que Jesus diz ou não crê nada, e é muito divisão científica, então explica para mim esses terremotos que têm acontecido no Brasil, a ponto de chegar a magnitude até de 5 graus, se não até 6, se eu não me engano, porque eu estou desatualizada com as informações, mas eu acredito que chegou a ter terremoto no Brasil até de 6,0 graus. Se eu estiver falando besteira, mas foi alguma coisa do gênero. Então, como é que explica? Eu vivi 27 anos no Brasil, nunca teve um terremoto, pelo menos que chegou até o jornal da Globo e falou, teve terremoto no Brasil, ou chegou em algum jornal da internet. Eu comecei a usar a internet, eu tinha 14 anos de idade, eu comecei a usar computador, eu já com 17, 18 anos eu já estava usando internet, quer dizer, eu posso dizer que de internet eu já vivo há muito tempo. Ah, mas Ana, a internet que você conheceu na época não é igual a de hoje. Ok, mas eu já tenho mais de 10 anos que eu conheço a internet, para 37, então você faz as contas. Eu já com 27 anos usava a internet como eu uso agora. São 10 anos atrás. Eu posso jogar para 15 anos atrás. Antes de chegar na Itália com 27 anos de idade, eu trabalhei por 9 anos no Brasil com um computador 24 horas por dia, eu posso te dizer. A minha vida era informática. E eu tinha acesso total à internet. Como que eu nunca via tanta notícia de terremoto? Como que eu nunca achei nada falando da volta de Jesus? Como a gente está vendo hoje. Nos últimos dias, meus amados, Deus ele tem anunciado com muito mais intensidade a volta de Jesus do que nos dias passados. Isso é certo. Mas o Brasil ter terremoto igual está tendo, igual agora, todo dia falando de terremoto, inclusive dizem, eu não sei, que as barreiras de Mariana, quando da usina lá, da represa de Mariana explodiu, pouco tempo antes tinha tido 2 terremotos na zona. Tem gente que fala que não tem nada a ver com terremoto, tem gente que fala que tem. A realidade, a verdade, não sei quem vai descobrir, mas uma coisa é certa, não somos nós, e se formos descobrir vai ser na eternidade. Toda mentira, toda pudriqueira que está por debaixo do plano, da agenda do governo mundial. Isso é certo. Porém, tudo isto, dizia Jesus, é o princípio das dores. Então, isso significa que nós ainda estamos no princípio das dores, ou na tribulação. É isso que é a realidade. Então, aí ele fala para os discípulos, principalmente. Aqui ele começa a mostrar o que vai acontecer. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. É o que já está acontecendo hoje, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trairá e odiará uns aos outros. Meus irmãos, tem uma coisa que eu tenho vivido constantemente, todos aqui praticamente 99% dos que estão me escutando, é se escandalizar com a igreja. Vai me dizer que você não está se escandalizando. Teve um louco que dizer que esse cara é pastor, para mim é loucura até de dizer isso, mas teve um louco que soltou aí na internet outro dia. Ele é o ápice do momento, né, na igreja gospel brasileira, esse chamado pastor, esse bispo, sei lá o que ele é.
É louco, isso é louco. É aquele gordinho de barba lá, que abriu uma igreja agora, toda de mármore, uma coisa forte, os obreiros, parece um cão de lobos, né? Um covil de lobos mesmo, é uma coisa terrível, um demônio. Falando, tem muita igreja, muitos pastores pregando sobre a graça e o reino de Deus. E esses aí estão falando que pregar sobre a prosperidade não é santo, não é bíblico, não é de Deus. Mentira! Mentira! É heresia pregar sobre o reino de Deus. Eu parei o vídeo ali, porque eu não consegui continuar ouvindo. Mas um cara virar e falar que pregar o reino de Deus é heresia, é de se escandalizar. Porque se a palavra de Deus nos ordenou, ide por todo mundo e pregar esse evangelho, pregai o reino de Deus, ajuntais tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, não ajunteis tesouro na terra, esse mundo jaz no maligno, vós não sois deste mundo, e por isso o mundo vos odeia. Aí vira o pastor lá, que diz que é pastor, tem 10 dias que ele é pastor, pode-se dizer, né? Tem pouco tempo. Fala que é heresia pregar o reino de Deus. Quer dizer, o belo então é pregar o reino do mundo. É fazer como fez Satanás com Jesus nos 40 dias no deserto. Se prostrares e me adorares, te darei todos os reinos da terra. Ele o fez ver a Jesus. Ah, irmãos, olha só. Isso é escandalizar. E a gente acaba vendo também que a Bíblia fala, né, que se odiariam uns aos outros. Você está vendo muito ódio espalhado pelo mundo. Levantar-se-ão ainda, fora os falsos pastores, os falsos cristos, a Bíblia diz que levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E a gente está vendo falsos profetas se levantando até dentro da igreja, da noiva separada. Não tem jeito. Falsos profetas têm se levantado no nosso meio, no meio daqueles que têm esperado a volta de Jesus. A Bíblia diz, lá acho que em Isaías, ou não sei aonde, os irmãos bíblicos aqui de plantão, mas talvez deixe aí o texto depois aí nos comentários do vídeo. Mas tem uma parte da Bíblia que fala que se um profeta soltar uma profecia e essa não acontecer, esse é falso profeta. E quantas coisas já foram ditas aí com data, com hora, com localização geográfica e até agora não aconteceu. Por que não aconteceu? Tem profecias aí de pessoas que saiu, foi o mundo inteiro, abalou vários países do mundo com a profecia do fulano, falando que aconteceu não sei o que em tal lugar. E todo mundo ficou desesperado. Quanta gente mudou de casa, de cidade, esperando tal profecia específica e até agora não aconteceu nada. Jesus, meu Deus, meus irmãos, Deus, quando ele manda uma profecia, a coisa acontece. Se é uma profecia específica, é como se a Ana Paula falasse assim, olha, Deus manda dizer que daqui uma semana, a partir do dia 21 de janeiro de 2090, eu vou inventar uma data bem exagerada para os irmãos não falarem que eu estou jogando profecia aqui, é um exemplo. Vai chover bolinha na cidade de São Paulo. Vai chover bolinha cor de verde na cidade de São Paulo. Então, naquele dia, naquela hora, tem que chover bolinha na cidade de São Paulo, verde, como disse a Ana Paula. Porque se não for naquele dia, aí os irmãos começam, não, às vezes Deus adiou a profecia, vai acontecer depois, porque aquela profeta é de Deus. Ela profetizou que ia chover bolinha verde em São Paulo e profetizou também que a maré ia levantar na cidade do Rio de Janeiro em determinadas praias. A maré aumentou mesmo, então ela é verdadeira. Não, a Bíblia fala que toda profecia, ela tem que se cumprir. Ela tem que se cumprir. E tem profecias pesadas demais sendo lançadas com data que até agora não se cumpriu. Por isso que eu estou falando. E levanta-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito. E uma coisa que eu tenho visto, eu, Ana Paula, vi, tá? Falar, vai vir uma tsunami? Não é que não é uma profecia. Quantos nós temos tido sonhos com tsunami? Eu mesma tive tantos. E eu acredito que vai vir uma tsunami. Não sei aonde, mas no Brasil alguma coisa vai acontecer. Falar que vai descer um meteoro na Terra não é uma falsa profecia, porque muitos estão tendo sonhos. Não era errado o irmão, a irmã falar, olha, eu tive um sonho que eu vi um meteoro caindo no mar, eu não sei o que era, o Oceano Atlântico, Oceano Índico, Pacífico, não sei, eu vi um meteoro cair. Isso não é falsa profecia. A falsa profecia é quando a pessoa fala, olha, eu vi que cairia um meteoro em cima de um shopping center na cidade de Lagos, em São Paulo. No dia 2 de tal, do ano tal, que não sei o quê, que todo mundo não podia ir naquele shopping naquele dia, porque vai cair um meteoro lá em cima. Tudo exemplo, meus irmãos, tudo exemplo para não apontar o dedo para ninguém.
Porque não cabe a nós apontar o dedo. Eu acho que todo mundo aqui já tem material suficiente, já está ouvindo coisas o suficiente para já saber discernir certas coisas aí do YouTube. Mas não falsas profecias, porque passou a data, passou o ano, aconteceu os negócios, aconteceu a profecia. Não. Então não tem jeito, não adianta querer falar, não é. Amém? Então, falsos profetas. E o que eu estou vendo acontecer, o fruto desse trabalho de falsas profecias é que estão aparecendo de modo muito discreto no meio do povo falsas doutrinas. A última falsa doutrina, e eu preciso falar dessa falsa doutrina porque ela é muito perigosa, Meus irmãos, quem somos nós para tocar na menina dos olhos de Deus, chamada igreja? Quando Ana Paula fala igreja, Ana Paula fala todo aquele que é templo do Espírito Santo. Mas a Bíblia, ela nos ensina que o evangelho seria pregado por todo mundo. E a Bíblia, ela estipulou que se fosse de 2 em 2. E quando o povo começou a pregar o evangelho, começou-se a acumular pessoas em torno daqueles pregadores. Um exemplo desse é Jesus Cristo pregando no monte, né? Quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, tinham milhares de pessoas. Aquilo foi a primeira igreja viva na terra. Que coisa linda, o próprio Jesus pregando o evangelho. Não pastor A, B ou C, mas Jesus deu o exemplo. E o mundo, né, no caminhar dos anos, os homens começaram a fazer como também fez Jesus e os apóstolos. Nessa história, muitos abriram suas primeiras igrejas, feitas de cimento, feitas de tijolo, feitas de concreto, feitas com tinta e banco e púlpito. E tiveram grandes homens de Deus, trabalhando as igrejas do mundo afora. Um exemplo deles é o tal do Jonathan Edwards, que quando pregava, o povo se agarrava nas paredes com medo de ir para o inferno. Você tem Paul Washer, quantos aqui já ouviram falar nesse homem de Deus que está pregando nos Estados Unidos, foi missionário, tem igreja, e tem levado pessoas inteiras a acreditar na volta de Jesus, a procurar se arrepender do pecado. Vocês viram o exemplo do senhor David Wilkerson, um pastor que levou missões para os Estados Unidos e no ano de 2011 faleceu. E no ano de, acho que foi 2007, foi alguma coisa de 7, um ano com 7, não sei se é 97 ou 2007. Deus deu para ele a visão dos últimos dias e ele escreveu um livro. Esse livro caiu na minha mão mais ou menos há uns 7 anos atrás, aqui na Itália. Foi quando Deus começou a me rodear com o assunto do fim dos tempos. E ele estava em italiano, um livro muito fininho, e estava a data da inscrição do livro, quando ele foi editado. Não sei se foi 2007 ou 1997, mas sei que é coisa antiga, que eu não estava nem imaginando no que estava por vir, como a gente vê hoje. Então, homens que levantaram templos. Você vê aí o pastor Paulo Júnior. De todo mundo que me escuta aqui, pode levantar o dedo. Quem não escutou um sermão do pastor Paulo Júnior? Ou do Hernani Santos? Ou do Valtemir Porto? Homens como Lamartine Pozella? São igrejas físicas em que pastores estão todos os dias ali, não sei da semana, pregando sobre arrependimento genuíno, o evangelho verdadeiro, pregando sobre a volta de Jesus, fazendo estudo de Apocalipse com os membros, coisa que não aconteceu nunca quando eu frequentei mais de 17 anos igrejas aí no mundo. E ali está tendo salvação, ali está tendo conversão, ali está tendo temor implantado no coração dos membros. Foi graças a uma pregação do pastor Hernani Santos, há mais ou menos 6 anos atrás, que eu fiquei sabendo da volta de Jesus. Ele pregou sobre a volta de Jesus, ele pregou sobre toda a escatologia que ele sabia naquele período, e eu ouvi todos os áudios dele pelo YouTube, porque eu moro na Itália. E aqui na Itália eu não consegui achar uma igreja que um pastor prega a volta de Jesus. E a Bíblia fala que é só no último momento que Deus ele vai separar o trigo do joio. Ele diz que ele não pode separar antes, enquanto não tiver maduro. E a igreja está passando por um período de maturação. Quando ela estiver madura, vai ser o dia do arrebatamento, porque lá fala assim: deixai crescer junto, porque quando estiver maduro, nós vamos separar o trigo do joio. O trigo será lançado nos celeiros e o joio será lançado ao fogo. Isso, meus irmãos, é uma prova de Deus mostrando que nós não podemos tocar na menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus são todos aqueles
que ainda estão recebendo a mensagem do Evangelho verdadeiro e que o Espírito Santo está convencendo do pecado, do juízo. Amém? Então, meus amados, por isso que a gente está vendo aí que está se levantando falsos profetas, enganando a muitos. A gente não pode julgar nenhum tipo de sistema que Deus, porque Deus, ele tem um sistema dele de trabalho. Chegou num ponto que até falar a palavra sistema já dá arrepio em muita gente. Fala, opa, tá falando de sistema do mundo, são os senhores do mundo, senhor Illuminati, é maçoneria? Não! A palavra sistema é um método como o qual se trabalha certa coisa. Então não vamos ser ignorantes, meus irmãos. Em nome de Jesus, não vamos ser ignorantes e generalizar tudo. Porque nós somos os primeiros a pecar todos os dias da nossa vida, em pensamento, em palavra, em atitude, em preguiça, em falta de coisas que a gente não faz. Nós somos os primeiros. Se a gente para e começa a refletir nos nossos atos das últimas 12, 24 horas, não tem como, você vai encontrar alguma coisa errada que você fez, nem que seja um pensamento minúsculo, mas pecador. Não vamos nos sentir senhores da verdade e bater o pé no chão e falar, é o Espírito Santo que está me mostrando que é assim e basta. Vamos ter humildade. A coisa básica que aquele que se diz cristão verdadeiramente tem que ter, em primeiro lugar, é a humildade. E ele não pode julgar a obra de Deus. Eu não posso me levantar e falar que um pastor como um Paulo Júnior, ele ainda não está convertido porque ele está dentro do sistema do templo feito por mãos. Sinagoga de Satanás, então. Não! Porque o homem está fazendo a coisa certa. Quantos de nós aqui almejamos, desejamos e suspiramos poder ter uma igreja em que tem um pastor como ele? E a Bíblia fala que o pastor, ele é responsável por aquelas ovelhas. Vocês veem que cada igreja tem um grupo de pessoas, tem um grupo de membros. E é Deus as igrejas que são de Deus, as noivas sãs, não são as nécias, são as noivas sãs, são aquelas que realmente temem a Deus. Elas estão no ministério que Deus colocou há tantos anos atrás. Quem sou eu para retirar? Quem sou eu para falar que está errado? Quem sou eu para falar que ele está pregando heresia? Não, meus irmãos. Os frutos é que fazem a diferença. Se você vê uma igreja, e eu falo para você, talvez que está com vontade de achar uma igreja para congregar até a volta de Jesus, talvez você está querendo batizar, você está querendo realmente estar numa igreja, porque você sente no seu coração, o Espírito Santo te dá esse aperto. Você tem que ver a obra que é feita nessa igreja, os frutos que ela dá. Os frutos que uma igreja dá são frutos de salvação genuína. As pessoas que estão salvas ali não são todas, porque as 7 igrejas do Apocalipse não teve salvação em todas elas. Acho que só uma que Deus não perdeu nenhuma alma, tem só uma, acho que é a dos mártires. A dos mártires. As outras todas tiveram gente desviada, tiveram gente pregando heresia. Mas aqueles que estão ali dentro, que são salvos genuinamente, eles são pessoas arrependidas, são pessoas disponíveis, são pessoas de oração, são pessoas que estão vivendo o evangelho a cada dia, são pessoas que olham para o céu e falam, Jesus está voltando. Muitas delas têm recebido também sonhos, visões e tantas coisas, mas é o fruto, é como que elas reagem, é o que elas fazem, elas estão fazendo a obra. Eu estou dando um folhetinho da volta de Jesus, eu estou fazendo um vídeo no YouTube, eu estou falando com os meus familiares, eu estou botando o joelho no chão e fazendo oração, eu estou sempre disponível, procurando fazer algo para o reino. E a vida dessas pessoas é uma vida cristalina, é uma vida que flui, é paz. Você, quando está com essas pessoas, ainda que pecaram, porque pecamos todos, nós pecamos, pelo amor de Deus, não me fala, Ana Paula, eu sou santo 24 horas por dia, sou perfeito, porque Isaías disse, não tem um justo, um só sequer, nós não somos justos. 100% ainda, o seremos na eternidade, mas agora não. Então nós pecamos, mas o nosso coração está inclinado para Deus. A intenção dos nossos corações, daqueles que são genuínos no Senhor, estão inclinados para Deus. Então são pessoas mansas, humildes, são pessoas que ainda que eram coléricas no passado, como é o meu caso, elas aprendem a ser mais mansas, mais serenas, elas aprendem até que ponto elas podem continuar com certos irmãos ou não, e elas não ousam tocar na pérola do Senhor, que é a igreja.
Tem muitos santos de Deus dentro de templos feitos por mãos. E nem todos são sinagogas de Satanás. Então toma cuidado com as heresias que vocês estão ouvindo por aí. Peçam, não perguntem à pessoa B ou C, mas peçam ao Espírito Santo. Isso é verdade. Isso que eu estou ouvindo aqui realmente vem do céu? Realmente ainda existe igreja santa nesse mundo? Não a igreja inteira, mas existem santos de Deus pregando dentro de igrejas? Em cima de púlpitos? Existe, meus irmãos. Eu tenho todo o meu coração que existe. E quem sou eu para julgar esse povo? Quem sou eu para falar que são pessoas que não estão indo de acordo com a vontade de Deus, mas estão no sistema do mundo, que ele foi deturpado desde o início? Não, eu não vou falar isso. Eu, Ana Paula, não vou falar isso. Então, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tomem cuidado com as coisas que vocês estão ouvindo. Porque um pouquinho de fermento levita a massa inteira. Quando Deus no Velho Testamento falava para o povo comer pão sem fermento, não é porque pão com fermento faz mal biologicamente falando para a saúde, mas é porque o pão com fermento era símbolo do pecado. O fermento era o pecado no meio da santidade. Então, um pouquinho daquele fermento levitava a massa inteira, quer dizer, agitava todas as pessoas, gerava caos, gerava confusão, gerava separação, gerava divisão, gerava apostasia, gerava incredulidade, gerava insegurança. Então, que tomemos cuidado. Se você que está me ouvindo vai numa igreja e o pastor ali é um homem de Deus e ele prega a palavra de Deus, que você quando escuta ele falando, o seu coração confirma com o Espírito Santo e você tem visto os frutos da vida dele e a sua vida tem sido transformada de acordo com a vontade de Deus e você tem dado os frutos do Senhor, tem gerado frutos gerados do Espírito Santo, amado. Continue nessa igreja. Continue ali e faça o seu melhor para contribuir para que aquela obra permaneça até o dia que o Senhor vier resgatar os irmãos. Amém? E por aí vai, meus irmãos. A gente tem vários exemplos. E por se multiplicar a iniquidade é sinônimo do pecado, a maldade, a covardia, a cativéria. Então, por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. É quando a gente vê uma coisa aí na televisão, né, e a gente fica, ok. Você vai acostumando. Nas primeiras vezes que a televisão relatou o ISIS decapitando pessoas, a igreja em peso ficou totalmente desnorteada. Nós perdemos completamente. Muitos choraram, muitos ficaram em pânico, ficaram sentindo muito pelas vítimas e tal, as crianças e tal. Hoje a gente sabe que está acontecendo ainda, mas quantos de nós temos ainda realmente tido um coração contrito, dolorido, sofrido por causa dessas pessoas? Hoje virou moda, já ficou normal. Eu sei que tem gente sendo decapitada lá. É sim. E fica por isso mesmo. Quantos aqui nunca fizeram uma oração sequer intercedendo por a vida daqueles santos ali? Eu mesma, há quanto tempo que eu não oro pelos mártires? Eu tive tempos que eu orei muito pelos mártires. Foi bem no início, quando eu via muito. Hoje eu já não tenho orado mais, como eu orava até então. Eu oro. Eu sempre que eu estou nas minhas orações, eu falo, Deus, lembra desses que estão morrendo, das crianças, das mulheres e tal. Mas antes eu sentia uma dor tão maior no meu coração. Eu sentia realmente um aperto. Eu sentia como se fosse parente, pessoas queridas que eu conhecesse que estivessem ali naquela situação. A aflição de clamar a Deus para fazer alguma coisa. Confesso para os irmãos, agora nesse exato momento que eu estou falando, já não estou sentindo tanto quanto antes. Porque de algum modo eu já me acomodei em tantas coisas. E eu falo para os irmãos, eu não tenho vergonha não, meus irmãos. Não adianta eu virar aqui e falar, eu estou com o coração fervoroso por tudo. Não. Para mim, Ana Paula, já parece ser normal. Sabe quando que isso abrocha de novo no meu coração com essa tristeza e tudo? Quando alguma coisa terrível, como foi o irmão Ricardo do canal Predangular, ele postou um vídeo falando que não sei quem postou um vídeo, diz que é um canal cristão aí no YouTube, postou o vídeo de um santo de Deus sendo decapitado na mão dos islâmicos, que mostrou o vídeo todo, o cara sendo cortado o pescoço e deixou aquilo bem evidente. Eu não sei se ele pôs alguma mensagem escrita no vídeo, mas pelo que eu entendi, ele só mostrou o vídeo mesmo, duplicou o material e ficou aquele troço ali. E o irmão estava desesperado, chorando, falou, meu Deus, por que tem gente insensível assim?
Eu pensei que ele ia censurar na hora mais pesada, pra gente não ver a dor daquela pessoa e tal. E ficou chorando, ficou desesperado. Quantos de nós hoje estamos ainda nesse ponto? A gente tem que ver uma coisa dessa pra chorar? Eu falo por mim, sabe? Então, meus irmãos, o amor, de algum modo, tem se esfriado e muitas das vezes é quando a gente parece que perde as forças para orar, para interceder, sabe? A gente como que perde as forças, e aí a gente acaba indo pro Facebook e fica ali lendo notícia de tudo, notícia, mas como conseguimos ficar às vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas ali no Facebook tentando escrever coisas e falando e tudo? São de Deus, é claro que você está ali investindo, né, no sua página Facebook, mas às vezes você não tem 10 minutos para bater o joelho no chão e orar. Você não tem 10 minutos para pegar sua Bíblia e ler, porque você ficou no Facebook. Depois você olha no relógio, nossa, agora eu tenho que correr para resolver não sei o quê. E aí o tempo passa. Entendeu, meus irmãos? Então a gente tem que ter discernimento, meus irmãos. Eu, Ana Paula, eu peço muito a Deus, porque eu olho a minha fraqueza. Eu gostaria de ter um coração fervoroso ainda agora, de lágrimas, chorando pelas vítimas do mártir que estão acontecendo no Oriente Médio. Porém, todo dia eu lembro deles, todo dia eu penso neles, todo dia meu coração sente muito pela situação na qual eles encontram. E eu ainda, na minha fraqueza, consigo ainda falar, meu Deus, ajuda esse povo. Senhor, enche esse povo da tua força. Leva a verdade, porque tem gente que está morrendo sem conhecer Jesus ali na mão dos muçulmanos. Eu acabei de falar desse povo que conseguiu fugir e era de uma outra religião que não tinha nada a ver com Jesus Cristo. Então nós precisamos, meus irmãos, buscar no altar do Senhor a dor que o Espírito Santo quer que nós tenhamos no nosso coração em intercessão. Ah, mas aí isso vai funcionar? Vai fazer com que o povo seja salvo? Que eles consigam escapar da mão dos terroristas? Não! Porque se eles tiverem que continuar nessa estrada, se é isso que Deus tem para eles, é a vontade de Deus soberana da nossa. Mas alguma coisa relacionada com conforto, com a paz naquele momento, com a força simplesmente para enfrentar a morte como eles estão enfrentando, Deus ele vai aumentar. A Bíblia fala que essas coisas precisavam acontecer. Não sei porquê, não me perguntem. A única coisa que eu consigo imaginar quando eu vejo tanta maldade acontecendo é a Bíblia em contrapartida dizendo que tinha que acontecer. É quando a gente lembra das passagens bíblicas que falam que se transborda o cálice da ira de Deus. Quer dizer, é como se Deus ele tivesse um cálice, uma taça, um copo. E ali ele vai acumulando a iniquidade dos homens, ele vai acumulando as suas taças dentro das suas gerações, dentro dos seus tempos. E ele precisa, por causa da sua justiça, que aquela taça se transborde. Quando transborda, Deus vai e volta com a ira. Dentro do período que a taça da ira de Deus ela está transbordando, ela está enchendo, muitos estão sujando-se ainda mais, cumpre a passagem de Apocalipse que diz que o sujo se suje ainda mais, mas que o santo se santifique ainda mais. Quer dizer, então a gente vê o cálice da ira de Deus como um volume da mudança, da evolução da natureza das pessoas. Aquele que precisa se santificar nesse período tem se santificado. É isso que tem acontecido. É isso que Deus tem nos mostrado. Muitas das vezes é no meio do sofrimento que muitos conseguem estar próximos de Deus. Eu, Ana Paula, meus irmãos, Ana Paula, se aqui onde eu moro eu tivesse todas as regalias que eu vejo muitos terem, por exemplo, eu tô com um carro, o carro é bom, confortável, mas é um carro que desde que a gente comprou está quebrado. Então toda vez, de tempos em tempos, a gente tem que mandar consertar. Meu marido quantas vezes já anelou comprar um carro novo, mas a gente ainda não pode, porque se a gente compra um carro novo, a gente fica com 2 financiamentos, porque eu ainda pago o carro que eu tô com ele até hoje. Então eu não posso simplesmente substituir os financiamentos, porque seria o normal. Já que esse carro não está bom para mim, eu passo ele para frente e o mesmo financiamento que eu continuo pagando ele, em vez de eu pagar ele, eu pago um carro novo. Porém, sem problema. A gente não pode. Não tem como. O sistema não aceita. Então, é um sofrimento, é um peso, e de certo modo, é. Mas quem sabe
sabe, se Deus de algum modo, na sua onisciência, me desse um carro novo para mim, para o meu marido, aqui é fácil você comprar um BMW, um Audi, uma Mercedes. Você vê aqui um Audi última geração no valor de 70 mil euros e você paga tipo 100 euros por mês de prestação. Você dá uma entrada, né, de, não sei, 20 mil euros. Então, por exemplo, se você tem um carro que vale 10, 15, 20 mil euros, você dá aquele carro, já depois de pagado, aí eles pegam aquele carro, te dão um carro novo e você continua pagando 140, 170 euros por mês, pode ter até uma Mercedes. É por isso que quando alguém, um brasileiro, né, que está na América, vem na Europa, chega aqui, vê carro importado para tudo quanto é lado, fica, nossa, que carrão, nossa, um carro desse no Brasil custa uma fortuna. Primeiro porque o real é desvalorizado agora por 4 vezes praticamente. Segundo que aqui é a terra deles. Aqui é a terra da onde eles fabricam esses carros, a fábrica sai daqui. Então esses carros são comerciais, apesar que ainda são carrões. Não é qualquer um que consegue todo mês pagar, né, certo financiamento. Mas, por exemplo, se meu marido tivesse condição e não tivesse esse carro que ele tem hoje, já tivesse sido pago, ele paga hoje 300 euros de financiamento desse carro. Esse financiamento que ele paga hoje é como um brasileiro que paga 700, 800 mil reais de prestação de um carro normal, justo pela conversão dos valores. Então, assim, a proporcionalidade do valor que você tira do bolso é quase que, né, não é impossível, mas ele não pode comprar um carro novo. Não estou falando que ele compraria um Audi, meus irmãos, é um exemplo hipotético, ele podia comprar qualquer carro, mas ele não tem condição, porque ele já paga 300 todo mês, quase 400 por um carro. Ele ia ter que pegar um outro carro para pagar mais 300, quer dizer, nós estamos falando aí de 800 euros por mês, 700, tendo 2 carros na mão, entendeu? Então não tem jeito. Não tem jeito. Mas imagina se Deus hoje permitisse a Ana Paula, toda vez que ela quer ir no Brasil, ver a mãe, ver a irmã, a cada 3, 4 meses, ela compra passagem de avião, vai. É fácil. Ana Paula tem dinheiro para mandar para a irmã, né? Minha irmã tá lá passando aperto, sozinha sustentando a minha mãe há 9 anos. Antes disso eu trabalhava, então tudo que minha mãe precisava era eu e minha irmã. As compras para casa, pagava as contas, plano de saúde, hoje minha irmã paga uma fortuna para minha mãe, ela não pode ficar, agora ela tem que fazer uma cirurgia. Minha irmã tá lá desempregada, mas tá sozinha. E eu aqui, que estou na chamada Europa, primeiro mundo, podia mandar 200, 300 euros para minha irmã todo mês, né? Mas já 150 euros que eu mandasse, já virava quase 400 reais lá para ela, já bancava mais de 50% do plano de saúde. Deus não me permitiu. Eu aqui não arrumo emprego, eu aqui não tenho uma renda, meu marido praticamente está fazendo o que consegue todo dia. Mas quem sabe... Eu já vi isso várias vezes, quem sabe se Deus tivesse aberto as portas, Ana Paula, um belo emprego na Itália, meu marido trabalhando, ele tinha uma empresa de eletricista, ele tinha uma empresa registrada, ele numa época, uns 5 anos atrás, ele comprou até um furgãozinho branquinho, silcou ele todo bonitinho, trabalhando, vendemos tudo. Se a gente tivesse prosperidade, meus irmãos, quem sabe se eu estaria aqui hoje falando da palavra de Deus. Esse é o ponto que eu estou chegando. Não porque eu quero falar da minha vida, mas eu sei que na minha vida muito se espelha e fala, pois é, tem razão. Se eu tivesse dinheiro, se eu hoje tivesse o cabelo que eu quero, às vezes eu tô com o cabelo arregaçado, né, feio demais, eu queria tanto um cabelo grande, então eu tenho dinheiro para ir no salão e fazer um implante, né, fazer aquela extensão no cabelo. Quem sabe, meu irmão, você não ia estar se prostituindo por causa do cabelo, você arrumava um namorado que é, oxa, meu Deus, que mulher bonita, que cabelo, vem cá que eu te amo, que te leva pra cama. E ao pé do arrebatamento, às portas da glória, você se encontraria em pecado e ficaria para trás. Porque a Bíblia fala, lá no livro de Ezequiel, não me lembro o capítulo, que se o justo sair da sua justiça e for encontrado em pecado, e Deus tiver que trazer o juízo sobre ele, e ele estiver em pecado, Deus não vai levar em consideração os atos de justiça que ele fez a vida inteira, mas ele vai levar em consideração somente o seu pecado. E fala também para o injusto, que praticou injustiça a vida inteira, e se arrependeu dos seus pecados e praticou a justiça, e chegou a hora do seu juízo, e Deus o encontra praticando a justiça, ele não será punido. Isso fala, meus irmãos, tem um vídeo sobre isso, tá aí. Para quem está escutando e acompanhando, vai se lembrar. Então, meus amados, Deus, ele dá a cada um de nós o necessário para que nós sobrevivamos, porque nós não somos deste mundo, mas
que nós consigamos nos aproximar mais dele a cada dia, dentro do que nós temos. É isso que eu entendo. E é isso que eu falo com a minha irmã no Brasil, com lágrimas. Porque a minha maior tristeza é não poder ajudar a minha irmã, como eu sempre ajudei. Porque é uma responsabilidade que eu acho que é minha. Mas eu não tenho como fazer. Mas eu falo com ela, Luana, Deus vai te ajudar. E meus irmãos, Deus tem sustentado ela todos os meses. Quando ela precisa quitar determinado compromisso, Deus vai dar um trabalho. Ela fica noites e noites no claro, na frente do computador, desenhando projetos, muitas das vezes. E geralmente, quando ela termina, no dia seguinte ela entrega, a pessoa que mandou o serviço paga. E quando ela recebe aquele dinheiro, exatamente o valor que ela tem que pagar a boleta do plano de saúde da minha mãe. Uma noite em claro. Ou então a conta de luz. Quantas vezes hoje eu tô sem luz, porque eu não consegui pagar na hora certa. Aí passa o dia inteiro sem luz, aí Deus vai, pá, no final do dia ela arruma um dinheirinho e paga. Teve uma vez que ela pediu pro moço, não corta não, eu tô com um nenenzinho novo em casa, não corta a luz não. Olha, eu vou pagar agora, eu te prometo. Olha aqui, mostrou o dinheiro pro moço, mostrou a conta. Falou, tô indo pagar agora, porque foi no último momento. Aí o moço teve misericórdia, falou, tá bom, vou fazer de conta que eu não vim, faz de conta que eu vim depois, e você vai e paga essa conta então. E teve misericórdia dela. Essa é a vida que nós estamos vivendo, meus irmãos. Quantos de nós estamos vivendo assim? Um dia depois do outro, um dia após o outro. Um dia de cada vez. É difícil, tem hora que o coração aperta, que a gente fala, eu preciso arrumar uma solução. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas de algum modo isso passa e a gente acaba com o joelho no chão em oração. Deu para entender? Então se Deus talvez ele abrisse tudo para nós, fosse simples, não fácil, mas simples, viável, poupável, a conseguir a solução para a enfermidade, para a finança, para não sei o quê, quem sabe a gente não ia achar que o mundo é até cômodo demais e a gente ia acabar como que se distraindo com essa certa condição de comodidade e a gente se afastaria de Deus? Tudo que acontece nas nossas vidas é para nos fortificar a se apegar a Deus. Aquilo que não te derruba te faz mais forte, mas como cristão no Senhor, porque Ele é a nossa rocha. Não se esqueça disso nunca. E aí ele continua, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É o que eu acabei de falar. Aquele, porém, que perseverar até fim, esse, porém, será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O pastor Hernani defende uma teoria que eu acho maravilhosa. Ele fala que o fim do mundo é a América, porque ele diz que Israel é o centro do mundo, e de Israel foi saindo para as demais nações. Então Paulo pregou na África, Paulo pregou no Oriente, Paulo chegou na Europa, da Europa aquilo foi duplicado para outras nações europeias, né, outros países europeus, e foi cair na América do Norte. Justo, da Ásia foram para as cartas da Ásia, cartas da África, não? Depois, isso é muitos séculos atrás, né? Vamos falar assim, nesses 2000 anos está rodando ali. O velho continente já recebeu a Cristo, já teve avivamento e já teve esfriamento. Hoje, o evangelho é morto na África. É por isso que a gente fala, tem que ir para a África pregar o evangelho. Mas ele já chegou lá, no início, mas ele já saiu de lá. De várias nações, né? Porque no início não era um mundo de 7 bilhões de habitantes, então era mais, chegava com mais facilidade. Você vê aqui eu não vou conseguir lembrar, de um que veio da África. Eu sei que esse moço veio da África e ele foi querer entender a Bíblia. Aí ele chegou numa cidade procurando um apóstolo, né? Procurando alguém que explicasse a Bíblia. Acho que é eunuco, eu não lembro, me desculpa, me perdoe, eu devo ter falado até besteira, mas é uma pessoa que veio da África, tá? Etíope, acho que é isso mesmo, etíope. E chegou ali, não encontrou, então ele veio embora triste com a Bíblia, né, com o evangelho na mão, e ali Deus fala para ele, ele levou esse apóstolo, em arrebatamento ele chegou dentro da carruagem, da carroça do carro, né, daquele moço muito rico que estava ali com a palavra de Deus, e ali ele pregou para ele a viagem inteira. Depois que ele terminou de pregar, Deus levou em arrebatamento, ele voltou para uma outra cidade e continuou pregando. Isso está no Novo Testamento, são histórias maravilhosas. Mas aquele moço que recebeu aquela mensagem, ele não voltou para a terra dele e guardou só para ele, com certeza. Aquilo foi espalhado. Então o evangelho tem sido pregado séculos e séculos a todo o velho continente. A todo o velho continente. E chega na América. E aí começou nos Estados Unidos, tantos anos atrás. E foi parar para a América do Norte, a América Central, e chegou na América do Sul. E hoje a gente está vivendo o que já aconteceu na Europa. O período de avivamento, o período de esfriamento.
porque é o que está acontecendo. É a porta da graça que ela vai se fechando devagarzinho sobre o planeta Terra. E hoje já está chegando no ponto de encontrar a Bíblia gay para comprar, e aí a pessoa que não tem noção, né, que não recebeu, ela vai lá, compra a Bíblia gay, pensando que é uma Bíblia normal, começa a ler aquilo, não encontra texto que prega contra o sodomismo, contra a homossexualidade, então ela fala, tá na Bíblia. E como é que você vai bater de frente quando aquilo ficar na cabeça da pessoa? Não é verdade? Então são situações que a gente vê a porta da graça se fechando. Eu falei anteriormente dos templos construídos por mãos, mas a cada 10 você encontra meio que presta. 1, 2, dependendo da região. De cada 50 pastores que estão pelo mundo, e olha que pastor, o Brasil tem tantos, né? Você encontra 4, 5 que prega a palavra verdadeira. Então está sendo precioso encontrar um pastor, um homem de Deus, porque a maioria é tudo lobo no meio das ovelhas. Amém? Então, chegou no Brasil, e agora o Brasil acha que ele conheceu Jesus, o mundo tem que conhecer Jesus. Continua o processo, é claro, é um ciclo que está acontecendo, mas vocês veem que nos dias de atual, o evangelho está voltando para Israel. O evangelho está voltando para Israel. Como que o evangelho está voltando para Israel? Alguns judeus estão aceitando Jesus. Amém? A gente tem visto aí pelo YouTube vídeo de judeus que estão aceitando o Messias. Mas, ok, eu acredito que sempre houve judeu aceitando Jesus. Mas você vê a porta da graça se fechando para a igreja por causa dos sinais do arrebatamento, né? Não do arrebatamento, porque o arrebatamento em si não tem sinal. Mas Jesus aqui, porque já estamos 1h15 de vídeo, mas Jesus, ele fala nos textos seguintes aqui, né, dos alertas. Ele fala da parábola das 10 virgens, ele fala do ladrão, ele fala da exortação à vigilância, ele fala da parábola do servo bom e do servo mau, e ele fala da parábola do talento. Tem 4 parábolas depois dos sinais da volta de Jesus. Tem 4 parábolas que elas alertam para uma vinda repentina, uma vinda de surpresa de Jesus para buscar os santos. E aqui ele fala, parte vai, parte fica. Isso é o arrebatamento. Isso é o arrebatamento. Amém? Então, meus amados, a gente tem que ter cuidado. E lá, olha aqui, eu gostaria de ler. Depois vem a grande tribulação, princípio das dores. Depois ele vem com o texto falando da grande tribulação. Vamos ver se eu consigo ler pelo menos mais 10 minutinhos aqui para os irmãos depois não ficarem sobrecarregados, e eu também já estou ficando. Olha, Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado eirado não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Eu, Ana Paula, acredito que esse pedacinho aqui está sendo falado para judeu, porque fala do dia de sábado, e o judeu no dia de sábado ele não trabalha, ele não faz nada, tá? Normalmente ele deveria adorar o Senhor no sábado, amém? Então eu acredito que isso aqui está sendo falado para o povo judeu, mas eu não vou mais além disso. Mas aqui ele fala também uma outra coisa, que como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais grande tribulação como vai ter naqueles dias. Há 70 anos depois que Jesus Cristo morreu, veio Tito Flávio Vespasiano e fez uma carnificina em Israel, mas ele fez dentro dos muros da cidade. Aqui está falando de gente fugindo no inverno, para eles orarem para que a fuga deles não seja no inverno. Primeiro porque quem está fugindo no inverno sofre, meus irmãos. A gente tem visto na televisão aí esses refugiados da guerra aí do ISIS, né? Que estão aqui nas fronteiras da Europa, no norte da Europa. Tem casos de gente morrendo por causa do frio. Teve um nenenzinho que morreu de frio, mostrou outro dia. Porque ele morreu porque o pulmãozinho dessa nenenzinha, ele pifou de vez, porque respirando aquele ar congelado, e eu sei o que é respirar ar congelado aqui na Europa. Tem dia que, se a minha casa não está quentinha o suficiente, pelo menos com 18, 20 graus, no dia seguinte está todo mundo com gripe, todo mundo com meu filho maior, estão com bronquite, rebenta. Agora imagina se a menos 10 graus, menos 40 graus, porque no norte da Europa é isso. E esse povo está dormindo em barracas. Então a mãe levou a criança para o hospital e ela morreu. E ela disse, eu fiz de tudo para ter ela quente, mas não consegui.
né? Olha que agonia que é fugir no inverno de uma guerra. Mais uma coisa que leva a entender que isso aqui é para o futuro e não aconteceu ainda e está relacionado com Israel é porque fala do Armagedon. A batalha do Armagedon ela vai ser tão pesada, tão pesada, tão pesada que só Jesus Cristo para fermar a situação e salvar alguém. Só Jesus. A Bíblia fala que ele vai descer dos céus com seus santos, com uma veste salpicada de sangue, e ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai se fender em duas partes. Então vai se abrir um vale, e por aquele vale eles vão fugir. E ali Jesus vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Está lá em Apocalipse. Amém? Então, amados, por isso que eu acredito que esse pedacinho aqui, ele está relacionado com o futuro, porque para dizer que nunca teve e jamais haverá dia tão terrível como aquele desde o princípio do mundo, eu acredito que nesse nível ainda não chegou. Teve lá a perseguição dos judeus lá por Hitler, quantos milhões, bilhões de judeus morreram, né? Milhões de judeus, desculpa, bilhão não, porque nós estamos na casa dos 7 bilhões, mas 6 milhões de judeus, né? Diz que foi um negócio terrível. E a gente vê as histórias aí do nazismo, como é que foi? O povo foi queimado nos fornos, eles receberam gases como ácido, crianças sendo separadas das mães, as mães sendo violentadas. Quer dizer, eu não consigo ver nenhum filme da época do Hitler, porque eu não tenho força física e emocional para assistir. Mas a Bíblia fala que ainda vai haver tempo pior do que aquele. E a gente vê Israel aí caminhando para um quê? Para um certo orgulho. Depois da primeira Gog e Magog, que está para acontecer agora como a terceira guerra mundial. Aliás, aí eu acho que Gog e Magog exatamente não vai ser exatamente a terceira guerra mundial. Se ela for a terceira guerra mundial, porque a Bíblia diz que várias nações do norte vão descer contra Israel, então é uma guerra mundial, né? Várias vão apoiar. Mas no Armagedon a Bíblia fala que são todas as nações da terra vai se levantar contra Israel. É mais mundial ainda, abrange ainda mais o planeta. Gog e Magog, só as nações do norte e seus aliados. E a Bíblia fala sobre isso e fala que Israel vai ter vitória. Vai ser uma coisa muito, resolvi, basta. Parece que vai ser guerra atômica. E eles vão ficar 7 meses enterrando os ossos dos soldados, né? E vão botar um sinal. E os homens que vão enterrar aqueles ossos, que vão limpar aquele pedaço de terra, eles vão ter que se vestir, vão ser homens especiais. Então, acredito que a gente treinada para trabalhar com material químico radioativo, ok? Então, tem todo um sentido. Israel vai ser soberano e tal. Eu acredito que a partir do momento que aconteceu o Gog e Magog, Israel mostrar que ela venceu as demais nações com o anticristo, vai ir até Israel para tentar fazer acordo de paz. Por quê? Poxa, se você jogou uma bomba atômica e destruiu nações poderosas do seu norte geográfico, uma delas é a Rússia. A Rússia, ela está bem ao norte de Israel, ok? Então imagina que Israel consegue vencer a Rússia no primeiro Gog e Magog. Todas as nações da terra vão ficar, uau, que coisa é, Israel é poderosa. A Bíblia fala então que vem o anticristo, por isso que a gente acredita que nós já estamos também ao pé do arrebatamento. Isso é um outro vídeo eu teria que fazer, mas já que eu estou com o assunto aqui, vamos alongando o caldo aqui. Então imagina, uma vez que Israel fica poderosa, porque ela venceu as nações que vão se voltar para destruí-la, porque a Bíblia fala claramente que Gog e Magog vai ser para destruir Israel. Eles vão vir com toda a força para destruir Israel, mas Deus vai mandar o fogo do céu. Aí fala que vai vir fogo do céu, eu acredito que é uma bomba atômica, provavelmente Israel vai reagir, porque Israel tem poder bélico para se defender, porque Deus tem permitido. Então ali surge o anticristo e tenta fazer a ação de paz de novo. Não, Israel, não ataca mais ninguém. A gente já entendeu que você é poderosa, então vamos fazer acordo de paz. Você quer o monte lá, aquele monte que tem a cúpula muçulmana lá, que eu esqueci o nome, né? Você quer? Então você vai conquistar. Porque toda vez que Israel venceu uma guerra que teve períodos de luas de sangue, vocês lembram? Foi mostrado que Israel conquistou alguma coisa. Na Guerra dos 6 Dias, Israel, se eu não me engano, conquistou, acho que aquela parte que tem a faixa de Gaza. Não sei se foi na Guerra dos 6 Dias ou numa outra. Eu sei que aquela parte que tem a faixa de Gaza não pertencia a Israel. Era dos outros povos. Aí teve uma guerra e Israel, então, conquistou também uma parte daquela terra. Então, cada vez que tem guerra, Israel conquista. Provavelmente, nessa guerra de Gog e Magog, provavelmente, eu estou falando uma coisa minha, e não estou afirmando
falando que é assim, ninguém fala, Ana Paula diz que é assim e basta, então ninguém que tem outra teoria vale, não, mas é uma ideia a mais, eu gosto de deixar isso claro para os irmãos. São novas ideias a respeito de novas coisas, amém? Então eu acredito que Israel provavelmente poderá conquistar exatamente a coisa do domo lá dos muçulmanos. E ali o anticristo, a Bíblia diz que é ele que vai firmar o acordo de paz. E eles então vão construir o terceiro templo. E diz a Bíblia que na metade do pacto ele vai ser quebrado. São 7 semanas. A Bíblia fala em Daniel sobre 7 semanas. Essas 7 semanas na Bíblia significa 7 anos de acordo de paz. Mas na metade do acordo ele vai ser rasgado. Eu acredito que na primeira Gog e Magog vai ter tanta confusão no mundo, tanta agitação, tanta conversa, né? Israel vai estar soberana por ter vencido nações tão poderosas do norte que vieram contra ela, que só um homem muito influente, muito poderoso para conseguir apaziguar a coisa, porque ele vem montado num cavalo com um arco. Um cavalo branco é o anticristo, porque o branco significa uma aparente paz, amém? Então ele vai vir naquele período, ele vai surgir, porque a gente já está vendo o mundo caminhando para pedir um líder mundial. Primeiro eles estão pedindo um governo mundial. Você vê o Papa todo dia na televisão, você vê Barack Obama todo dia na televisão, você vê o presidente da França na televisão, os italianos, os brasileiros. A gente quer um governo mundial. Já George Bush já dizia sobre um governo mundial e dizia, a gente vai conseguir. Então eles levantam um governo mundial. Agora quem que vai governar o governo mundial? A gente precisa de um líder. Aí vai surgir o anticristo. Então eu acredito que no meio dessa confusão vai ser um motivo para fazer um acordo de paz com Israel. Já que você lançou, provavelmente, pelo que diz os textos de Ezequiel e Daniel, e Ezequiel é que fala sobre a guerra que vai ter, do primeiro Gog e Magog, não sei se é 33 ou 32 o capítulo, vocês têm que dar uma folheada porque eu não me lembro de cabeça. Mas se Israel provar que ele teve poder para vencer, né, com bomba atômica, ninguém vai poder falar, poxa, eles estavam indo destruir Israel. Israel não tinha outra opção a não ser lançar uma bomba atômica. Porque se você pega uma nação como a Rússia, uma nação como a China, que tem mais de 1 milhão de soldados, para invadir um paizinho chamado Israel, como que Israel ia metralhar esse povo todo? Jogar míssil, metralhar esse povo todo e vencer? A Bíblia diz que eles vão cercar Israel para destruir. Então só uma bomba atômica, porque é um fogo só que ia acabar com tudo. Bum, explodiu, arrebentou com todo mundo, acabou o problema. Entendeu? Tem sentido, é uma teoria, um ponto de vista da Ana Paula. Amém, meus irmãos? Não confundam o meio de campo. Então imagina que faça isso. Então só alguém que vai vir tentando levantar a bandeirinha branquinha de paz. Opa, eu vim de paz, eu não sou de guerra. Esse seria o anticristo. Que eu não sei quem é, eu não tenho ideia de quem seja, não me pergunta quem se acha que é pessoa abençoada, não me interessa saber, porque nós não saberemos. Porque a Bíblia fala que ele não se vai manifestar enquanto aquele que o detém não for retirado. E se o anticristo ele vem e ele ganha poder de Satanás, a Bíblia diz que Satanás vai dar todo o poder para ele. Então nós estamos falando aqui de uma força espiritual, a 4ª maior potência espiritual do universo, que é Satanás, porque Deus o criou assim, ainda que ele está caído e destituído, mas ele ainda é poderoso. A Bíblia fala que ele é astuto, ele ainda chegou na presença de Deus para tentar Jó, ele conseguiu desviar a humanidade inteira através de Eva, e por aí ele foi até Jesus Cristo. Então ele é poderoso, e ele vai dar o poder dele para o anticristo. Então só um poder espiritual superior ao dele para vencê-lo, que é o próprio Jesus Cristo descendo sobre o Monte das Oliveiras. Então eu acredito, amados, que ele vai surgir naquele momento. E naquele momento, aquele que o detém, que é o Espírito Santo, porque quem pode deter um poder espiritual chamado Satanás ou o espírito dele? O Espírito Santo. Porque aqui nós estamos falando de batalhas espirituais, nós estamos falando do mundo espiritual. Então o Espírito Santo, ele leva a igreja para o céu, ele leva a igreja para Cristo, porque é ele que vai nos levar embora. É ele quem está cuidando de nós, e é ele que vai ter o poder para transformar os nossos corpos caídos em glorificados e vai entregar para Jesus ali. Amém? Tem um texto bíblico que fala que até o Espírito Santo, ele também habita em Jesus, ele é o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. E aqui eu não quero entrar muito no assunto, porque eu tenho tanto temor, de medo de blasfemar, que eu prefiro parar aqui. Mas, então aquele que o detém vai ser retirado. Manifesta o anticristo, tenta fazer um acordo de paz com Israel. Israel aceita porque ele vem em nome do mundo. O anticristo ele vai vir em nome do mundo inteiro para fazer paz. E tanto é
Tanto é que no Armagedon, ele vai vir com todas as nações da terra para destruir Israel. Então o mundo inteiro apoia o anticristo. Então ele vem em nome do mundo inteiro, de todas as nações, e libera Israel. Tanto, Israel é uma terra tão pequenininha, eles querem o domo da rocha lá. Vamos liberar, vamos dar paz para eles, vocês podem ficar em paz, ninguém mais vai vir atacar vocês, ninguém mais vai fazer nada, e eu sou o bom, eu sou o tal, eu te libero, porque eu sou o líder das nações do mundo. E aí Israel assina acordo de paz. Porque nós vivemos numa era em que se assinam acordos de paz por todos os lados. A ONU foi montada para quê? A ONU, as Nações Unidas, você vê todas essas entidades governamentais aí que controlam o mundo, por quê? Dizendo que elas estão trazendo paz na Terra. Amém, meus irmãos? Então Israel vai assinar o acordo deles. E agora, como Israel tem um acordo de paz, ela vai começar a pedir algumas coisas. Eu quero tal, tal, tal. Provavelmente eles vão conseguir ter o domo da rocha. É onde eles então vão começar. Vão jogar aquilo no chão. Deve ser uma festa tremenda naquele dia. Eles vão construir o terceiro templo. Vão começar a oferecer os seus sacrifícios, os seus rituais. A Bíblia fala que eles vão fazer isso. E você já está vendo aí pela internet que eles já estão prontos para construir o terceiro templo. Ele já tem tudo pronto, os sacerdotes que vão fazer todos os sacrifícios, ele já tem os instrumentos que vão ser usados no templo, as panelas, os cálices, as cortinas, os panos, tudo está pronto, tudo, até a vaca vermelha que vai ser sacrificada lá, que precisa ter uma profecia, não sei, tudo está pronto, já está sendo visto no YouTube. Eles só precisam conseguir o lugar, que é aquele localzinho que eles julgam sagrado, que é o domo da rocha. Ali eles vão construir. E eles vão viver 3 anos e meio de bênção. Em contrapartida, enquanto eles vivem aqueles 3 anos e meio de bênção, Satanás, o anticristo, vai perseguir os santos da igreja. E você quer ver onde que ele vai perseguir? Eu paro aqui com Mateus, eu vou com vocês em Apocalipse. Agora a gente vai alongar o vídeo. Quem quiser que assista, dê pausa, continue depois, irmãos. Eu estou fazendo aqui com amor para vocês, então eu espero que ninguém fale, é grande demais. Olha só. Apocalipse, capítulo 12, versículo 13 diz: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, se Satanás vai dar o poder ao anticristo, praticamente ele está na terra, perseguiu a mulher. A palavra mulher na Bíblia significa igreja, um símbolo, é isso que significa. Como semana significa ano, mulher significa igreja. Prostituta significa a igreja prostituta mesmo, amém? Mas mulher na Bíblia significa igreja, não em todos os textos bíblicos, mas quando começa a falar em linguagem profética, apocalíptica, mulher é igreja. Tá? Então a mulher que dera à luz a um filho, essa chamada mulher, ela deu à luz a um filho, e a Bíblia fala em Mateus 24 que são dores de parto. Dores de parto. Vamos ver se eu consigo ler aqui passando por alto. Estivesse obrigado, não para Israel, né? Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aliou aqui, não dê ouvido e tal. E continua. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não fuja, ou ele lá, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A Bíblia fala que Jesus, quando ele vier na segunda vinda, todos os olhos o verão. Está em Apocalipse. Mas a vinda do Filho do Homem, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Nunca aconteceu até o dia de hoje, as estrelas caindo do firmamento. Por isso que aqui, Mateus 24, 29 em diante, já está falando dos últimos dias na terra. Aqui fala que as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Até agora a gente viu meteorito, a gente viu lá no ano de 2013, no mês de fevereiro, o meteoro caiu na Rússia lá, fez aquele burdel todo, a gente viu alguma coisa por aí, mas aqui está falando no plural. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Isso é futuro, não aconteceu ainda. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Quem ficou naquele dia não vai dar glória a Deus, vai se lamentar.
E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Então aqui está falando de uma salvação, tá? Deixa quieto. Depois é a parábola da figueira e fala da vigilância. E fala: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Meu Deus, como é que uma pessoa pode estar 2 trabalhando no chamado campo, uma será levada e a outra será deixada, e isso não for arrebatamento? Não tem sentido. Vocês têm que... Aqui, meus irmãos, o assunto dos fins dos dias, ele é muito complexo, não tem jeito. Mas aí fala, né? A parábola da figueira, exortação à vigilância, Mateus capítulo 24, do versículo 32 até o versículo 44. Depois vem a parábola do servo bom e do servo mau. Um vai ser lançado ao fogo, junto com os ímpios, o outro vai receber o reino de Deus. Depois vem a parábola das 10 virgens, que a gente pode ler nos dias seguintes, né? Justo para a gente não ficar perdido aqui, né? É legal a gente dar uma olhada de novo nesse assunto. E depois a parábola dos talentos. Quer dizer, é o que eu falei no início do vídeo. Jesus, ele fala dos sinais e depois ele vem com as parábolas. Por que a Bíblia viria com essas parábolas aqui se não tivesse um motivo dele dizer que vai vir como um ladrão da noite? Você vai ver aqui todas essas parábolas, amém? Então, voltando lá para o dragão e a mulher, fala que ela deu à luz a um filho varão. E fala que o princípio das dores e a tribulação será como dores de parto. Então, casa uma coisa com outra. Se uma coisa lá em Mateus fala de dores de parto, quer dizer que tá para dar à luz. E aqui diz que uma mulher vai dar à luz a um filho varão. Quem é essa mulher que vai dar à luz? A igreja. Eu acredito que esse texto é para a igreja. Amém? E foram dadas à mulher, aí continua. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto. O deserto na Bíblia é local de provação. O deserto, quando o crente está sofrendo muito, ele está passando provação demais, ele diz: eu estou no deserto, Deus está me levando para o deserto, então eu vou orar, vou jejuar, vou não sei o quê, vou não sei o quê. Então diz que essa igreja, essa mulher, né, ela vai para o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada, ela vai ser sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, que são exatamente os 3 anos e meio. Olha só, um tempo, durante um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, a gente sabe disso mais lá na frente quando fala o número de dias, são 3 anos e meio. Essa mulher, então, ela vai ser sustentada. E olha só, fora da vista da serpente, quer dizer, Satanás, o anticristo, ele não vai ter poder em cima dessa mulher. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. E toda vez que a gente ouve falar de muitas águas ou de águas no livro de Apocalipse, a gente está entendendo que ele está se falando de povos, nações e línguas. Quer dizer, são homens, seres humanos, é multidão de pessoas, água, amém? Então vão ser os perseguidores da mulher. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, ou a fim de fazer com que ela fosse destruída, perseguida e vencida por aquela multidão de pessoas. A terra, porém, socorreu a mulher. Olha só a intervenção de Deus. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então a gente vê aqui uma intervenção divina nos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação com aqueles que Deus tem propósito de salvar. Irou-se o dragão contra a mulher. Eu acredito que isso aqui é um cataclisma. Se uma multidão vai vir para perseguir a mulher, diz que a terra vai abrir a boca. A terra é um símbolo de intervenção divina, são cataclismas. A Bíblia fala das 7 taças da ira de Deus, dos selos, 1/3 daqui, 1/3 dali, depois tudo. A gente tem que ler de novo, tem uns vídeos aí explicando. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Amados,
A descendência. O que é a descendência? Só para tentar... Eu não consigo fechar esse vídeo agora, hein? Então, o irmão que está com pressa, bota pausa e depois continua. Mas a descendência, o que é uma descendência? Descendência é uma coisa que vem de você, uma coisa genuína, amém? Agora, nós temos na terra a parábola das 10 virgens. 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Então, nós não temos como dizer que nós somos descendentes de virgem nécia, ou elas são nossas descendentes, porque nós somos da mesma geração, meus irmãos. Nós somos as 10 virgens na mesma geração, no mesmo tempo. Então elas não são nossas descendentes. Elas são nossas... eu não sei dizer a palavra, mas elas são todas do mesmo grupo, do mesmo momento. Descendência é o que nasce de você. Meus filhos são meus descendentes. Não minha cunhada é minha descendente. Nós duas, ou vou dizer melhor, né? Eu e minha irmã de sangue, nós somos parentes, nós somos irmãs, mas ela e eu somos descendentes do nosso pai. A minha irmã, Luana, que mora no Brasil, ela não é minha descendente, nem eu sou descendente dela. Mas os meus filhos, meus 2 filhos são meus descendentes. Como os 2 filhos dela são descendentes dela. Mas nós todos somos descendentes do mesmo pai. Mas a Bíblia fala que a mulher dera à luz a um filho. E o filho foi para junto de Deus. E a mulher então foge para o deserto. Ela ganha 2 grandes asas. Porque Deus fala que aqueles que vencem em Cristo voam como águias. Voam como águias. Então está falando de descendência. Se a mulher der à luz a um filho e o restante da sua descendência foge, não está falando da mesma igreja, mas está falando dos descendentes, dos filhos, né? Da descendência da igreja que vai para o céu. Então as outras 5 virgens lá não tem nada a ver com esse texto bíblico, ao meu ponto de vista, porque é a lógica. Ana, então quem são esses descendentes nossos, Ana? Eu não estou entendendo. São as pessoas, meus irmãos, que vocês hoje estão pregando a mensagem de Cristo para eles ainda não querem aceitar. Talvez é o seu marido, talvez é o seu pai, talvez é a sua mãe, talvez é o seu filho, talvez é uma amiga, talvez é um primo, talvez é o seu chefe. São pessoas que você está falando de Jesus, da volta de Jesus, você está descrevendo todos os sinais do arrebatamento, você está falando tudo de ponto que ele te fala, você é louca. Você acha que você vai desaparecer, evaporar no ar? Você é louca? Você está bebendo água estragada? Mas eles estão recebendo já uma espécie de educação espiritual na vida deles. Agora eles não estão conseguindo visualizar e vislumbrar isso. Eles não têm a salvação na vida deles. Mas olha o que a Bíblia fala, que vai ter um restante de uma descendência que Deus vai proteger por 3 anos e meio. E é por isso, meus irmãos, vocês veem que aí vai surgir uma besta que surge do mar. E olha só, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Quantos são 42 meses? Faz a conta, 3 anos e meio. Apocalipse 13. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Isso tudo não aconteceu, isso é grande tribulação. Essa descendência que vai ter sido salva vai ser essa que os santos e os vencesse. Porque a Bíblia diz que eles vão impor a marca da besta e aquele que não receber vai ser decapitado. Então, essa descendência vai ser protegida por 3 anos e meio, mas depois eles vão morrer, meus amados. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Até pouco tempo atrás eu não consegui entender esse pedacinho. Se alguém leva para o cativeiro vai. E se alguém matar a espada, necessário que seja morto pela espada. Eu não consegui entender por que isso está aqui no meio. Mas pensando um pouco, você vê que quem ficar na grande tribulação são pecadores. São pessoas assassinas, são pessoas que levam para o cativeiro do pecado da idolatria, sabe? O cativeiro dos pecados aí, da prostituição,
né? Então, de um certo modo, a Bíblia fala lá nos pecados, né, daqueles que não vão entrar no reino de Deus, por exemplo, fala dos prostitutos, fala dos feiticeiros, dos assassinos, tá? Mas aqui, nesse contexto, a gente está vendo falar aqui do 12 ao 13 do Apocalipse muito de arrependimento, de pessoas que vão se arrepender, que é a descendência da mulher. Muitos também não vão se arrepender. Muitos aqui são assassinos. E aqui a Bíblia fala que nós vamos ser julgados de acordo com as nossas obras. E eu acredito que esse pequeno texto aqui fala assim: se alguém leva para o cativeiro vai. É basicamente Deus pagando com a mesma moeda a cada um dos ímpios, a cada um dos pecadores, a cada um que ficou. Amém? E aqui vocês vão ver, Apocalipse capítulo acho que 15, né? Não é não. Aqui eu teria que encontrar um momento que os santos glorificam a Deus, porque eles já não estão mais na terra depois dos 3 anos e meio. Amém? Mas eu não vou encontrar isso aqui agora não, meus irmãos. Aliás, está aqui, Júbilo no céu, capítulo 19 de Apocalipse, tá? Vocês vão ver aqui, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa. Vocês veem aqui que o capítulo 13 de Apocalipse fala da besta que emerge do mar e que ela profana, ela profere palavras blasfemadoras contra Deus, contra tudo que está no céu. Eu quero só deixar uma pequena observação para quem está acompanhando aí as notícias. Quanto que o Papa está blasfemando contra Deus? Ele disse que Deus falhou quando mandou Jesus para a cruz, Jesus fracassou. Depois ele tentou dar uma arrumada na frase, falando que Jesus, como se diz, né? Jesus como homem morreu, então ele fracassou humanamente. Tentou dar uma arrumada, mas a gente sabe que como falar que Jesus fracassou se depois de 3 dias ele ressuscita? Não existe espaço para dizer que Jesus fracassou, que Deus fracassou. O plano, o propósito foi cumprido e é graças a isso que nós estamos aqui. Então Apocalipse 13 fala de uma besta religiosa. E a gente vê o Papa hoje gerando ecumenismo para o mundo inteiro. Eu nunca vi um líder muçulmano mundial rodeando todas as religiões pedindo para fazer amizade. Eu nunca vi um líder judeu, um sacerdote judeu mundial girando o mundo inteiro caçando amizade com os demais. Eu nunca vi um líder evangélico, que se diz evangélico, por mais que seja deturpado e apostatado do tudo, nunca vi um líder evangélico dando a iniciativa de girar o mundo inteiro fazendo amizade entre as demais religiões. Eu nunca vi um líder budista e etc. Mas a gente vê, desde tanto, um líder católico, o maior dos líderes da Igreja Católica, o cabeça da Igreja Católica Romana, girando o mundo inteiro, puxando o saco dos demais líderes. E os líderes com a educação estão aceitando. Tudo tem um propósito. E a Bíblia fala que a besta que emerge do mar, ela vai levantar a boca contra blasfêmias a Deus. Então, prestem só atenção no que o Vaticano está fazendo, o que o Papa está fazendo. Eu não sei, tem gente que ainda fala que não é que dali que vai sair a besta, que ela não é católica. Mas a Bíblia dá todos os indícios para entender que o poder dessa besta religiosa vai vindo da Igreja Católica. Tem gente falando que é os muçulmanos, mas você vê o anticristo decepando a cabeça do povo, cortando a cabeça do povo. E ele dá todo o respeito e autoridade à besta religiosa. E você vê o Papa girando o mundo inteiro, fazendo acordo de paz com as demais religiões. E você vê o poder político se movendo para aceitar os muçulmanos no mundo inteiro. Você vê Barack Obama fazendo de tudo para aceitar os muçulmanos no mundo. Você vê os poderes, os líderes europeus fazendo de tudo para trazer os imigrantes muçulmanos para acabar. Vai acabar com a Europa. Vai acabar com a raça original europeia, com a mentalidade europeia. Vai acabar porque tá entrando muito. Então você já vê a formação do império, do governo do anticristo na sua cara. Você vê o poder religioso falando de paz, falando para ser amigo de todo mundo. Passou essa semana aqui o Papa na sinagoga, falando com os líderes judeus de Roma mais importantes. E estão ali 2 horas falando bolotinha. Agora ele está indo numa mesquita nos próximos dias, se é que já não foi. Quer dizer, ele está unindo a religião, porque ele é o cabeça, vai sair dele, vai chegar num ponto que os demais líderes vão entregar para ele o poder. Foi você que trouxe a paz no nosso meio, funciona, aparentemente, paz e segurança.
E você vê o Papa com o governo político, principalmente Obama, que até então é o que está mais à frente aí defendendo os muçulmanos, é o que a gente vê claramente. É claro, eu que estou aqui na Europa, eu vejo a reportagem, como que a Europa está deixando, você vê a Merkel, que é aquela presidente da Alemanha lá, tá trazendo tudo, vem na Áustria, estão querendo até curso de educação para os muçulmanos, para aprender a tratar as mulheres que não são muçulmanas. Então não tem como dizer que é pessoa B ou C, mas é um grupo de líderes mundiais que estão trazendo os muçulmanos, estão misturando as culturas, coisa que Deus proibiu para os judeus lá quando eles estavam saindo do deserto, que eles não poderiam se misturar com outros povos. Povos não devem se misturar, porque cada um tem a sua crença, sua mentalidade. E a Europa está sendo completamente extirpada daquilo que ela é. Então você vê uma coisa caminhando junto com a outra. E os muçulmanos cortam a cabeça do povo. E lá no Apocalipse fala que o anticristo, a punição para quem não aceitar a marca da besta vai ser ter a cabeça decepada. Então você vê já, basta eu julguei a palavra, você imagina o cenário. Isso tudo está caminhando para uma solidificação final, meus irmãos. A gente já está vendo o império do anticristo sendo formado. Ele não vai chegar de uma vez e vai resolver, não. Ele está ramificando o seu poder no mundo inteiro no silêncio. A Bíblia fala, quando disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Então, meus irmãos, a grande tribulação é pesada, é pesada. Eu quero terminar essas 2 horas de vídeo hoje. Foi para 2 horas. Foi para 2 horas. O que eu posso fazer? Ainda tenho que arrumar a casa toda aqui e cozinhar antes que meus filhos cheguem. Mas deixa eu ver aqui. Para a gente fechar as 2 horas, porque isso aqui é uma esperança para você que está me ouvindo. Amém? Ai, onde é que eu coloquei? Ai, eu perdi. Achei. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a vinda do Senhor é certa e repentina. Olha que surpresa que está vindo para nós. Eu vou só ler esse texto. Irmãos, foi o apóstolo Paulo falando à igreja de Tessalônica. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite. Vai ser de surpresa. Quando andarem dizendo, paz e segurança, e eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam no pecado. A Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que o mundo jaz na escuridão. E o embriagar na Bíblia também é quando a pessoa se esbalda no pecado, a ponto que ela não tem mais controle da situação. Você vê que a pessoa, quando ela bebe muito, ela tá tonta, ela não tem controle do que faz. Muitas das vezes ela sai fazendo tudo. Assim é que fala. E o dia é a luz. Deus, ele é luz. Ele é luz no meio das trevas. E o mundo jaz no maligno. Maligno é sombrio, é escuro, é negro. Amém? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque no meio da angústia desse mundo, da tribulação, do sofrimento, meus irmãos, é só a esperança da salvação que vem de Deus que nos mantém em pé. É por isso que nós ainda não estamos batendo a cabeça na parede aqui e chutamos completamente, estamos desesperados. Porque nós temos uma esperança de uma salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, ou quer estejamos vivos, respirando no planeta, na terra dos viventes, ou estamos mortos debaixo de 7 palmos debaixo da terra, amém? Vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém, meus irmãos? Amém? Então,
Tem uma passagem aqui em Tessalonicenses que eu não vi. Ai, que é uns que dormem, porque a Bíblia é outra aqui, eu não tenho aqui, eu tenho tudo escrito. Amém, meus irmãos, já deu para entender que nós vamos ser arrebatados, meus irmãos, nós vamos ser arrebatados. Tá aqui, tá antes, capítulo 4, Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem ou que estão mortos, né? Para que vos entristecedes como os demais, que não tem esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18. Depois, 1 Tessalonicenses 5, 1 até o versículo 11. Amados, 2 horas de vídeo hoje. Hoje tem gente que me bate, tem gente que me xinga. Mas amém, era necessário, eu estava querendo falar sobre isso há muito tempo, é claro que tem muito assunto aqui ainda que a gente quer falar, mas estava palpitando no meu coração, os dias são esses, os dias que nós estamos vivendo são os dias que precedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e é uma mensagem para renovar a esperança no coração dos irmãos, amém? Olha, me perdoem, 1 hora e 55 de vídeo, pode me bater e jogar pedra. O meu conselho, bota pausa quando tiver demais, né? Aqueles que assim o fizeram conseguiram ouvir essa palavra. Levem também em consideração que eu parei as 2 horas dessa gravação do meu tempo e eu precisava fazer muita coisa aqui hoje na minha casa, mas o coração, ele clama pelo céu, sabe? Então nós fizemos esse vídeo e agora eu me arranjo aqui, eu tenho ainda 1 hora e meia para liberar muita coisa. Mas amados, tirar um tempo para o nosso Deus é a coisa mais preciosa que nós, como igrejas, podemos e devemos fazer nesses dias, porque Jesus está voltando. Para mim, Ana Paula, essa é a primeira mensagem que fala exatamente dos sinais da volta de Jesus. Eu queria ler muito mais coisa, eu queria destrinchar mais esses textos que eu li, porque são textos tão ricos, tem tanta informação, mas eu acredito que pela graça de Deus é o suficiente para aqueles que assim ouviram esse áudio tenham um coração renovado das suas esperanças. Irmãos, preguem para os seus parentes, revelem, dêem um testemunho de vida, continuem sendo bênção onde vocês estão, fujam do pecado, sejam testemunhos vivos, sabe? Não deixe as pessoas do mundo ver que você faz coisas do mundo, mas que elas vejam que você vai contra a maré, porque ainda que você não consiga mais falar de Jesus e da volta dele, porque infelizmente eu mesma me encontro nessa situação, não consigo mais falar da volta de Jesus para muitos, mas eles veem o meu viver e isso vai ficar registrado. E quem sabe, eles são parte da minha descendência e Deus, na sua infinita misericórdia, vai resgatá-los na grande tribulação. É uma esperança e eu acredito que Deus tem muito ainda para fazer, porque Ele é maravilhoso no seu amor. A Bíblia fala que Deus é amor. E aí a gente vai ver o amor dele. Ainda que ele vai ter que pô-los no pisar do largar da sua uva, né? O largar da sua ira, ele vai ter que pisar o sangue, vai ter que pisar a uva no largar da ira de Deus. Mas ele vai salvar muitos ainda, porque a Bíblia fala que vai ter um número incontável de santos na grande tribulação. Amados, eu vos saúdo com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.